muito grande poder compartilhar um pouquinho das informações do que a gente vem fazendo no dia a dia, tá bom? Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, e qualquer coisa vocês aí podem falar se está chegando bem ou não o áudio aí, vocês fiquem à vontade. Eu tenho alguns assessores aqui me ajudando, eles vão me apoiar aqui, tá bom? Valeu. Beleza, obrigado. Só para começar, eu gostaria de dizer que a Lajeado é uma empresa de consultoria, né, e prestação de serviço. Hoje a gente vem atuando e tem um foco um pouco mais comercial do que antes, mas a nossa essência é a prestação de serviço e a consultoria. E o que a gente mais faz é inseminação artificial em tempo fixo. Isso a gente costuma dizer que é o que paga a conta dentro da empresa, é o que participa com a maior parcela do faturamento, né? Então, o nosso carro-chefe ainda é a inseminação em tempo fixo, apesar dos outros segmentos terem crescido muito dentro da empresa. E a Lajeado vai fazer 20 anos de história no próximo ano. Ela foi fundada em 2001, então em 2021 vão ser 20 anos de história. Muitas coisas se passaram. E acho bastante oportuno, porque a gente está falando aí com o pessoal da Conapec, o pessoal do Nutrir, que é de onde a gente surgiu. Na verdade, o Nutrir surgiu um pouquinho depois de mim na faculdade, né? Mas a Conapec é mais antiga e a gente fez parte. O Edmundo foi diretor da Conapec. E o nome Lajeado da empresa, ele é em função da Fazenda Lajeado da escola de Botucatu. Então, assim, quando nós começamos a empresa, o Edmundo, que é o fundador, por bastante coincidência, a fazenda do pai dele tem o nome de Fazenda Lajeado, e achamos coincidência demais, a escola da faculdade também Lajeado, é por isso que chama Lajeado Consultoria, Lajeado Biotecnologia e Pecuária. Então, como o Nutrir e a Conapec fazem parte disso, o professor Zequinha, o professor Mário Ricone, nosso muito obrigado e desde sempre que até hoje nos apoia e influencia na nossa formação e no nosso trabalho. Então, vamos em frente. Bom, o tema que me passaram, né, é para a gente falar um pouquinho de panorama de cria e recria. Esse é um tema bastante amplo, né? E se a gente for discutir realmente a respeito dos dois sistemas de produção, a gente vai ficar aqui por muito tempo. Então, o meu enfoque maior vai ser na cria, tá? Em função do que foi me passado, a gente teria em torno de 45 minutos para apresentar. Até vou cronometrar aqui para mim, de repente, deixar a gente ir embora, senão eu fico falando até amanhã cedo, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho de cria, tá? Mais focado um pouco na cria do que na recria. Todo mundo ouvindo? Tá beleza, Caio? Tá tranquilo? Tá bom sim, Thiago. Então lá, vamos em frente então. Então, quando a gente fala de qualquer sistema de produção, né, a gente tem que saber, é claro, quais são os nossos objetivos do sistema de produção, né? A cria tem por finalidade produzir bezerro, e a atividade de cria, ela se caracteriza por a gente vender bezerros na desmama. Então, quando a gente fala de cria, o que seria? Seria as fazendas que possuem as matrizes e produzem bezerros para serem comercializados na desmama, certo? E além desses bezerros, as fazendas de cria, elas também têm como fonte de receita o descarte de matrizes, né? Seja fêmeas que ficaram vazias na estação de monta, ou excesso de produção de animais que não vão ser utilizados para reprodução, certo? Eu gosto de enfatizar isso, por quê? Porque quando a gente fala de um sistema de ciclo completo, ele também tem cria no seu sistema de produção. Então, a gente faz a produção de bezerro, faz a recria e faz a engorda e terminação. E quando a gente vai falar do sistema de recria e engorda, são para aquelas fazendas que fazem a aquisição de animais, seja bezerros, garrotes ou até mesmo o boi magro, eles passam por um período de recria e aí vão fazer a engorda. E hoje em dia a gente tem também as fazendas que só fazem terminação, né? A gente pode dizer, como grande exemplo disso, são os boitéis aí da vida, que fazem prestação de serviço ou engordam a sua própria produção, fazem a aquisição do boi magro e já entra só na terminação e não existe nenhum momento de recria, tá certo?
Mas o que a gente busca na pecuária de corte, seja independente do ciclo de produção que a gente está trabalhando, né? O nosso objetivo, ele tem que ser sempre a gente buscar o maior resultado financeiro possível, ou seja, ganhar dinheiro com a atividade, seja vendendo bezerro, seja recriando para vender para um sistema de produção de terminação, como o coitel, por exemplo, seja fazendo um ciclo completo, seja trabalhando para terminação, certo? Isso tem que ficar claro para nós. Então, a gente busca ganhar dinheiro. Costumo dizer, é gostoso ir na fazenda contar os bois passando na porteira, mas é muito mais gostoso contar nota de 100 no bolso, né? Então, a gente cria gado para ganhar dinheiro, isso é importante. E o outro fator é, o que a gente produz? A fazenda de pecuária de corte produz arroba. Então, a nossa referência sempre tem que ser a produção de arroba, tá? Isso tem que ficar claro, porque a gente vai falar de alguns pontos de produtividade que nós acreditamos como sendo importante, é claro, né? E a gente vai enfatizar bastante essa questão da produção de arroba. Então, a gente nunca pode esquecer. Uma fazenda de cria, ela vende bezerro, mas ela vende arroba de bezerro, arroba de vaca, tá bom? Vamos ficar claro nesse sentido aí para nós, para a gente poder ter uma referência de como que as coisas acontecem. Quais são as particularidades do sistema de cria? Então, cada atividade tem algumas particularidades, né? A gente já percebeu e já falamos que cria, o objetivo é produzir bezerro, esse vai ser o carro-chefe do sistema de produção, mas a gente também tem fêmeas de matrizes de descarte, mas sempre o objetivo será vender machos e fêmeas, provavelmente na desmama, tá certo? Então, mas quais são as particularidades do sistema de cria? A gente sempre tem com a gente que o sistema é um sistema um pouco mais extensivo. Na grande maioria das vezes, na grande maioria das fazendas, as vacas, elas sempre vão para as áreas marginais, elas ficam... acontece muito, né, onde tem recria e engorda, nos pastos de qualidade inferior, inclusive, né? Então, a cria ainda no nosso Brasilzão aí, ela tem um sistema de produção um pouco mais extensivo. Apesar de muitos projetos de intensificar vinha acontecendo, mas ele ainda é mais extensivo. Por ele ser mais intensivo, ele caracteriza por ser um sistema de produção que tem um menor desembolso, ou seja, a gente gasta pouco com as vacas, né? Vaca, basicamente, come capim e sal mineral. Essa é a grande realidade do nosso sistema de produção de cria. E uma grande característica que prejudica um pouco o sistema, e a gente vai falar bastante disso, é que, como a gente tem que ficar com as vacas prenhas na fazenda, uma característica da cria que dificulta o sistema é a baixa capacidade de alívio de lotação. O que eu quero dizer com isso? Que, se a gente trabalhar com intensificação do processo, adubava pasto, por exemplo, a hora que vai entrar o período de estiagem, ou seja, na seca, a gente não tem tanta flexibilidade, porque a gente tira o bezerro das vacas, né? E a gente continua com as vacas prenhas na fazenda. Diferentemente do que acontece num sistema de recria e engorda. Num sistema de recria e engorda, se você manter seu rebanho estável, você tira um boi de 550 quilos para o abate, 520 quilos para o abate, você entra com um bezerro de 200 quilos, né, na reposição, você já está diminuindo sua taxa de lotação para mais da metade, ou seja, para 30% do que você tinha. Então, essa característica é uma questão que dificulta um tanto na cria, tá bom? Se a gente, então, tem uma baixa capacidade de alívio, a gente vai, consequentemente, não explorar o potencial máximo da fazenda. Isso é característico do sistema, isso dificulta, a não ser que a gente tenha condições de suplementar um tanto de vacas no período da seca. Tá? Então, isso ocasiona uma menor taxa de lotação, uma menor taxa de lotação média no ano, que, consequentemente, a gente vai ter sempre com o sistema de cria menores níveis de produtividade e o que caracteriza em menor nível de lucratividade. Então, por que isso é importante? Porque a grande maioria dos sistemas intensivos, a gente pode observar que eles são de recria e engorda, né? E a gente vê muitas fazendas que saíram da atividade de cria em função, basicamente, de remuneração, que é influenciada pela baixa produtividade, que é influenciada pela baixa taxa de lotação, porque a fazenda de cria tem baixa capacidade de alívio de lotação. Ou seja, a roda, é um círculo, né, que envolve o sistema de produção
e isso faz com que as pessoas tenham na cabeça que a cria sempre é mais difícil, mais trabalhosa e menos lucrativa, certo? Quando a gente pensa na questão de adequação da carga animal, né, a gente hoje trabalha com fazendas de cria e o nosso objetivo sempre é otimizar a utilização da pastagem. A gente tem que lembrar que o nosso sistema de produção de capim no Brasil Central e na grande parte do nosso país, apesar de ter algumas regiões essa questão de sazonalidade de produção de forragem é menor, mas ela também existe, né? A gente tem que, durante 6 meses do ano, a gente tem em torno de 30% da produção total de capim do ano, nos períodos da seca, enquanto que na chuva produz em torno de 70%, de 70% a 80% da produção anual de capim. Então, isso aí já chama bastante atenção da gente, que quando a gente ajusta uma estação de monta numa fazenda de cria, é pensando colocar as vacas paridas, quando a gente tem a nossa maior exigência nutricional dos animais, certo? Durante o período de maior oferta de forragem. Então, isso é lógico. Qual que é a lógica da estação de monta? Primeiro, é concentrar nascimento, é a gente diminuir o operacional na fazenda e não ter vacas parindo o ano todo, em função da operacionalização desse processo, que ele é um tanto quanto complicada, certo? E, claro, otimizar a nossa produção de pasto e ter nossos animais com maior exigência nutricional, enquanto a gente tenha a nossa maior oferta de forragem, certo? Então, vou passar o próximo slide aqui para a gente entender uma fazenda de cria, para vocês verem como que fica a distribuição de lotação ao longo do ano. Então, essa fazenda tem uma lotação média anual, durante os 12 meses, de 1,03 UA por hectare. Ela está lá embaixo, no rodapé do slide. Essa fazenda fica em Barra do Garças, e esse é a média do ano de 2019, né? Então, a gente vê que durante o ano a gente tem quase que uma linha reta, né? A nossa capacidade de alívio de lotação é muito pequena. Quando eu trago esse próximo slide, eu coloco a incidência de chuva ao longo dos anos, da precipitação que vocês podem ver pelas barras verdes, né? Fica muito nítido. Ou seja, durante os primeiros meses do ano, a gente tem 1,09 UA por hectare, de janeiro a maio, enquanto que nos meses de seca a gente tem 0,99. Ou seja, nós conseguimos aliviar nessa fazenda praticamente 10% da capacidade de suporte. Tá? Então, essa é a grande dificuldade que as fazendas de crias enfrentam. E no meu ponto de vista, né, no nosso ponto de vista, no que a gente tem visto acontecer ao longo desses anos, desse período de trabalho, que, na verdade, a estação de monta ajuda a gente a corrigir esse problema. Por quê? A gente pega as vacas com maior exigência quando a gente tem maior oferta de forragem. O nosso objetivo é desmamar, de preferência, todas as vacas até o final de maio, início de junho, para que no período seco a gente passe somente com as vacas solteiras, tá certo? Porque a gente vai ter baixa produção de pasto. Se a gente tiver baixa produção de pasto e as vacas paridas com maior exigência nutricional, qual que é a tendência? A gente só tem 3 caminhos. O primeiro, ou é a gente pôr muito pouco gado na fazenda. O segundo, é as nossas vacas estar sempre magras, porque a oferta de forragem é muito pequena. Terceiro, que é um problema muito sério, nossa fazenda sempre rapada, como a gente fala na prática, né? Com pouco pasto, os pastos muito comidos. Então, se a fazenda ficar rapada, a gente tem dificuldade de rebrota para frente, consequentemente prejudica a produção de capim na safra do ano seguinte. A gente tem maior nível de infestação com plantas daninhas, né? Então, aumenta custo por aplicação de herbicida, limpeza, degradação de pasto, enfim, um problema grande. Então, a gente acredita que a estação de monta ajuda a gente chegar no local. Para quem faz cria e vende bezerro, olha como é que fica bom. Se você tiver uma estação de monta curta, bem ajustada, a gente consegue desmamar grande parte dos bezerros até o final de maio, os bezerros vão embora, fica somente com as vacas na fazenda. A gente diminui o tanto de lotação nesse sentido, certo? E o que acontece com o boi, né? Olha aqui, os bois é um pouco diferente. Eu trouxe uma foto aqui para exemplificar de uma área de 10 hectares que passou o período das águas com 100 animais, lotação de 5 UA por hectare. Essa
esse capim, ele é um pânico, né? É o Zuri. Então, a gente é uma área de consórcio de produção de volumoso para confinamento, e esse ano essa área está retornando para pastagem, e a gente tem, então, uma lotação muito alta. Então, as fazendas de recria e engorda, a gente consegue trabalhar muito nesse sentido. Por quê? A gente utiliza intensificações em uma parte da fazenda, que não precisa ser em toda, é claro, mas numa parte menor, que vai fazer com que esses animais, no final do período da safra de capim, sejam destinados ao abate, os que já estiverem prontos, outros vão para confinamento, seja terceirizado, seja na própria fazenda, ou podem ser, inclusive, comercializados, né? Vender boi magro hoje virou um negócio na pecuária. Então, a gente tem procura por essa mercadoria a todo momento. Então, existe gente, fazendas, vamos dizer assim, especializadas em fazer recria de macho para entrarem no confinamento. Eles não fazem terminação. Vendem os animais ou destinam a engorda para parceria. Então, essa é a grande diferença. Aí, quando a gente olha essa taxa de lotação, olha aí para você ver, ó, a gente tem capacidade de diminuir, aí a gente já faz ao contrário, a gente diminui o tanto que a gente quiser, desde que tenha planejamento e você coloque os animais e saiba como eles vão sair no final do período da chuva. Se a fazenda vinha com uma lotação de 1,4 UA, no período das águas, a partir de junho, quando inicia o período de engorda, os animais entram no confinamento e a gente diminuiu 37% na capacidade suporte da fazenda, na taxa de lotação, Então, aí ela começa a voltar a partir de setembro, quando a gente começa a fazer os abates e fazer as aquisições. Então, esse ponto, pessoal, no meu ponto de vista, no nosso trabalho de consultoria, no dia a dia, com 17 anos de experiência aí que a gente tem, eu vejo que é o maior gargalo das fazendas de cria, é a gente acertar a produção de capim e eu falo assim, só na cria em específico, o que eu preciso melhorar na cria, né? Eu estou falando de inseminação, concepção na IATF, taxa de gestação é um número muito importante para a cria, número de bezerro desmamado, a gente não pode esquecer disso, hora nenhuma, peso de desmama, preço de venda, está um pouco menos na nossa mão, mas a gente consegue mexer algumas coisas, existem mercados que pagam mais, produzir bezerros para nichos de mercado, né? Peso de abate das matrizes de descarte, isso aí a gente consegue mexer bastante, né? Mudando basicamente o perfil de matrizes que entram na estação de monta, a gente vai falar um pouquinho. Taxa de lotação na fazenda, esse é o ponto. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue ajustar taxa de lotação, o restante tudo vem atrás, tá? Custo de produção, é claro. E aí que é o ponto, pessoal. Muitas fazendas, a grande maioria das fazendas, não conhecem o seu custo de produção. Não conhecem quanto gasta para produzir uma arroba, ou até mesmo quanto produz. Esse é o grande ponto, e isso dificulta, de repente, a gente ter gestão do processo produtivo. Então, gestão, a gente olhar para os números, olhar para a fazenda, entender o que eu estou fazendo e qual a ferramenta que eu tenho na mão e que caminho seguir, é a grande chave do negócio, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe para vocês aqui o resultado produtivo e financeiro em diferentes sistemas de produção das fazendas que a Lajeado acompanha no nosso programa de consultoria, tá? Então, esse é o benchmark 2019, na verdade, a gente fez esse trabalho para 42 propriedades e nós conseguimos analisar somente o resultado de 24 propriedades, né? Então, é difícil a gente realmente ter gestão de número, ter gestão e conseguir controlar para entender o que uma fazenda realmente produz e traz de retorno. Em média, nas fazendas que nós acompanhamos, está aqui embaixo, não vou, a tabela é um pouco grande, mas eu vou falar de alguns pontos principais somente, mas de uma maneira geral, as fazendas que nós acompanhamos estão produzindo 6,5 arroba por hectare. Tá? Se a gente acompanhar as fazendas de cria, que está destacado em amarelo, na penúltima coluna lá embaixo, elas produziram 5,7 arrobas por hectare, e as fazendas de recria e engorda produziram 10,5 arrobas por hectare. Aí eu coloquei do lado do geral ali para vocês verem qual foi o maior resultado financeiro das fazendas que nós acompanhamos.
Isso já chama um pouco a atenção, né? Por quê? Quando eu coloco lá margem líquida, reais por hectare ano, eu estou considerando a variação de fluxo de caixa da fazenda ao longo do ano e a variação de inventário, ou seja, se a fazenda diminuiu ou aumentou o rebanho, está entrando na conta. Por quê? Às vezes a gente não precifica o rebanho. Então, nessa nossa metodologia, a gente precifica. O que eu quero dizer? Que a fazenda que obteve o maior resultado financeiro das que nós acompanhamos, ela faturou no ano de 2019 R$360 por hectare, tá certo? E quando eu comparei fazendas de cria, ou seja, como o nosso número de fazendas são menores, eu coloquei fazendas que tinham cria no processo de alguma forma. Não é só cria para venda de bezerro, é cria, recria, tem fazenda que faz cria, recria e engorda. As fazendas que tinham cria envolvida no processo, né, elas faturaram mais do que as fazendas que tinham recria e engorda. Como vocês podem ver, as fazendas de recria e engorda fechou no vermelho a média das fazendas que a gente acompanhou no ano de 2019. A fazenda com o maior resultado é uma fazenda que faz ciclo completo, tá? Só queria deixar claro, dizer que a fazenda que faz ciclo completo, essa fazenda que teve o melhor resultado, foi a fazenda que teve o melhor resultado financeiro no ano de 2019, tá bom? Uma questão interessante, quando a gente pensa em lotação, olhem para você ver, ó, a fazenda de cria tem 0,8A na média das fazendas ao longo do ano. A fazenda de recria e engorda 1,04, ou seja, 20% a mais, né? E o GMD dessas fazendas de recria e engorda é maior. É claro, a gente suplementa mais, né? São animais de recria e terminação, engorda. Consequentemente, a gente tem mais ganho de peso, mais produção de arroba por hectare, porém, o desembolso por cabeça mês é maior. Igual eu falei lá atrás, as fazendas de cria são mais extensivas e a gente tem um desembolso menor nas fazendas, tá bom? O que eu fiz daí, por exemplo? Esses são os números que a gente obteve ano passado. E eu peguei aqui, gentilmente cedido pelo meu amigo Bruno Longo, da Terra Desenvolvimento, né, o benchmark da Integra 2018 e 2019, e fiz uma comparação. E eu achei legal de ver os números deles. Por quê? Porque eles avaliam um número muito grande de fazenda. Eu não estou aqui para discutir metodologia do Integra, longe disso, mas o que eu só gostaria de chamar a atenção, porque eles fizeram uma análise de 430 fazendas, nós analisamos 24, e em média, o resultado da operação pecuária foi negativo, ou seja, e as fazendas de cria, na média dos clientes avaliados pela Integra, elas apresentaram margem positiva de, vamos dizer, R$29 por hectare. As fazendas de recria e engorda, menos 118, ou seja, então, o pessoal da recria e engorda está com dificuldade, né? Isso em função de várias coisas, tá? Basicamente pela precificação do bezerro. Claro, a reposição está mais cara, está mais difícil, e quem não fizer o dever de casa bem feito, está afindado a provavelmente não ter margem no decorrer de um ano. Então, precisa muito bem olhar para os processos e fazer o dever de casa bem feito, tá certo? Então, essa é a média dos clientes do Integra, tá certo? Quando a gente olha o que eles chamam de top rentáveis, que representa 30% das fazendas com o melhor resultado operacional, a gente observa que os melhores resultados, sim, foram nas fazendas de recria e engorda. E que a fazenda de cria, os melhores resultados foram de R$400, tá? E numa média, o geral foi 458. Fazenda de ciclo completo ou cria ficou muito próximo, tá certo? Então, o que eu quero dizer? Tem muita gente hoje que a gente vê que tem vaca, que trabalha com sistema de produção de cria, e que diz assim, eu vou sair da cria e vou passar para recria e engorda porque é mais fácil. E eu tenho dito isso sem sombra de dúvida, assim, com convicção. Fazer recria e engorda pode ser mais fácil, mas hoje em dia não está muito fácil ganhar dinheiro com recria e engorda, não. Se a gente não intensificar o processo, não apertar para ter desempenho e fazer um negócio bem planejado, planejar a compra de insumo para quem trabalha com suplementação elevada, tem bastante risco de não ganhar dinheiro no processo, tá? E os números mostram isso, que em média, né, para quem faz uma pecuária antiga, uma pecuária, como é que eu posso dizer, mais extensiva, né, em média,
as fazendas de recria e engorda não estão ganhando dinheiro. E as fazendas de cria têm sido melhor, tá certo? Trago também para vocês aqui 2 slides da Exagro, pessoal que eu gosto bastante, a gente acompanha muito o trabalho deles, muito profissionais, o nosso amigo Marcelo Pimenta, gentilmente cedido por ele também, talvez alguém já possa até ter visto alguma coisa nesse sentido, mas segundo os dados da Exagro, também as fazendas de recria e engorda, elas também trazem melhores remuneração, tá? Se vocês olharem, a média das fazendas de cria, aqui o resultado operacional deles está em arrobas por hectare ano. A média das fazendas, num acumulado de resultados de muitos anos, eles transformam em arroba e aí acumulam um resultado de um ano para o outro. Eu não sei dizer ao certo quantas análises tem nesse resultado, mas com certeza tem muito número. Então, quer dizer que a cria remunera menos do que as outras atividades, mas a cria top, a cria bem tocada, ela tem melhorado muito a margem e tem praticamente chegado próximo à recria top. Foi o que aconteceu exatamente com os números do Integra e é o que a gente vem observando aqui no dia a dia também. Então, tem jeito da gente ganhar dinheiro com cria, depende da gente fazer a lição de casa. O que é Exagro? E as análises do Marcelo são muito bem feitas. O que ele disse para nós nesses slides aí, né? Que dependendo do ágio que você recebe pelo bezerro, para quem trabalha com vaca, ou seja, você tem a média histórica do ágio, hoje não sei se já passou disso, mas é em torno de 27%. Mas, de repente, há 15 anos atrás, o ágio era 8% no bezerro. A gente pagava no bezerro 8% em relação à arroba do boi. Hoje, nós estamos com ágio acima de 40%, né? Nesse cenário, ele avaliou um ágio de 53%. Então, o que você consegue fazer? Se o seu bezerro estiver barato, se você tiver com ágio baixo, você fazer uma cria tradicional e vender bezerras, por exemplo, você tem um resultado inferior. A coluna do meio, destacada em vermelho, considera que você não venda suas bezerras, ou seja, eu particularmente defendo muito essa ideia, porque você vender uma bezerra menor, a gente não tira aquele nosso problema de ajuste de lotação, porque a bezerra quase não alivia, ela pesa pouco, e a gente incorpora pouca receita no faturamento da fazenda, porque a bezerra vale pouco. Então, se o bezerro estiver barato, é melhor você, a fazenda, né, vamos dizer assim, é melhor a fazenda fazer recria de todas as bezerras, emprenhar, enquanto ela está produzindo um bezerro, ela está produzindo carcaça, e você aumentar seu peso de venda, vendendo matriz. É isso que ele mostra nessa coluna em vermelho. E a coluna em verde, pessoal, isso é o que traz mais para o nosso cenário de hoje com bezerro valorizado, né? Considera a gente trabalhar com genética para produzir e emprenhar fêmeas aos 14 meses de idade. Esse é um grande gargalo, um grande diferencial na fazenda de cria hoje. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente vai estar tirando um animal um ano da fazenda, ou seja, uma recria de uma novilha que entraria aos 24, ela está entrando aos 14 meses. Ah, mas como fazer isso? Existem várias estratégias. Uma delas é o cruzamento industrial, tá? Quando a gente parte para cruzamento industrial e trabalha com fêmea meio sangue Angus, as fêmeas meio sangue Angus têm a fertilidade, já vem da raça, a gente ganha no pacote quando a gente cruza as vacas Nelore com o touro Angus, tá certo? Então, a gente consegue fazer com facilidade nas fêmeas meio sangue Angus, utilizá-las como matriz. Mas tem muita gente fazendo isso em fêmea Nelore também. É claro que o Nelore está passando constantemente, é claro, a pressão de seleção hoje dos criatórios são para diminuir, com certeza, a idade, a primeira inseminação das fêmeas Nelore, ou seja, conseguir emprenhar uma fêmea Nelore com 14 meses. Isso muda muito. Olha para vocês verem o último bloco ali, onde a gente tem 53% de ágio no bezerro, tanto faz você vender todos os seus bezerros na desmama ou você recriar suas bezerras para virarem matrizes e vender algumas matrizes, um número maior de vacas lá na frente. Ou seja, com bezerro valorizado, seja você vendendo vaca pesada ou vendendo bezerra, a sua remuneração vai ser parecida. Mas emprenhar fêmeas aos 14 meses muda muito a receita da fazenda. Nós estamos falando de resultado operacional, quanto sobra por hectare por ano. 474 menos 382
dá mais ou menos 86, 80 e poucos reais por hectare. Nós estamos falando numa fazenda de 1.000 hectares, aumentar a receita líquida aí de 80 mil reais por ano, por trabalhar com uma genética que permite emprenhar as fêmeas aos 14 meses. Aí vocês me falam, isso é muito difícil, né? Realmente existe dificuldade, mas as fazendas, tem gente fazendo. Tem gente com bons resultados, tem gente trabalhando, começando, colocando uma porcentagem de novilhas Nelores, no caso, grande, com 14 meses, né? Então, essas novilhas é um exemplo de fêmeas que emprenharam aos 14 meses, e o resultado médio da lajeada da estação de monta 2019 e 2020, para essas fêmeas, foi de 40,4%, tá? Então, depois eu vou mostrar mais à frente um comparativo entre as raças. As Angus a gente tem mais sucesso um pouquinho. Por quê? A gente está falando de uma raça que é selecionada há mais de 500 anos, né? De 500 anos, vamos dizer assim. O Nelore passou por um período menor de seleção e o Angus ainda é a raça mais criada no mundo. Então, a gente está falando de onde tem muitos animais e que foram altamente selecionados. Então, a fertilidade vem dentro da raça. E é o que as fazendas de Nelore estão fazendo. Tem muita gente conseguindo emprenhar uma boa parte das novilhas. Depende, é claro, do mês que elas nascem, mas uma boa parte das novilhas cedo. E isso impacta muito o resultado financeiro da fazenda, tá? Os números que eu mostrei para vocês, e que a gente vai falar um pouquinho mais, eles são extraídos a partir de 2 softwares que nós desenvolvemos para controle, tá? O concepto, ele é para fazer a gestão dos processos de ATF, então ele foi desenvolvido pela Lajeado, a gente tem um corpo de técnicos de informática, e a gente trabalha com esse software, ele faz toda a gestão dos números das inseminações, bem direcionado ao processo de inseminação. O PEC Gestor, ele é um programa recente que nós desenvolvemos, nós estamos trabalhando com ele pelo 2º ano, mas ano passado ele estava em teste, esse ano a gente está trabalhando mais. Ele é um programa que o objetivo é fazer controle produtivo e financeiro, tá certo? Como a gente ter condição de entender o que vem acontecendo financeiramente na fazenda, né? Então, por exemplo, eu trouxe para vocês observarem um relatório financeiro que ele traz para nós, que eu gosto bastante de olhar, que é desembolso cabeça-mês. A gente tem um plano de contas, onde eu estou avaliando o meu sistema de produção, lanço todos os meus pagamentos e ele classifica para mim por mês e traz quanto que uma fazenda está gastando. Esses são os dados reais de uma fazenda aqui no município de Santa Rita do Araguaia, a fazenda Tamanduá, que até o mês de junho, ou seja, considerando os 6 primeiros meses do ano, ela tem um desembolso cabeça-mês de R$ 41,49, distribuindo do plano de contas de acordo com o que nós estamos vendo acima. Então, essa é uma ferramenta muito interessante de gestão, que nos permite entender como nós estamos, o que nós estamos fazendo, aonde nós estamos gastando. Eu costumo dizer, como as margens de hoje são bastante apertadas, não tem jeito de um gestor, de um consultor, não aliar a parte produtiva com a parte financeira. Primeiro, porque a gente tem que entender o fluxo de caixa, né? É claro, a gente tem que saber como nós vamos pagar as contas, né? E o que a gente tem para vender. Segundo, é saber se o que a gente planejou está acontecendo de acordo com, está realizando de acordo com o que a gente gostaria e nossa expectativa de resultado lá na frente. Tá certo? Um outro exemplo, eu trouxe um relatório de compras de uma fazenda, né? E a gente estava falando a respeito de ágio de bezerro. Então, aqui traz resumidamente, isso é um relatório real de 2020, da Fazenda Formiguinha, atualizado. A gente tem acesso a esse relatório a qualquer momento. Esse programa, ele é online, então, aonde tiver internet, você consegue acessar. Então, essa fazenda em específico comprou até a data de hoje 432 animais, num total de R$ 931 mil. Então, só para exemplificar, quando a gente pensa em bezerro Nelore, até agora comprou 112, na média, colocado na fazenda, saiu a 1.823, tá? Custando 262 por arroba, e a arroba do boi, como vem fazendo compra do início do ano, apesar de hoje ela estar mais cara que isso, na média, a referência para nós foi de 196. Quer dizer que essa fazenda está comprando animais com 34% de ágio aproximadamente. Ou seja, dentro do mercado. Então, a gente ter referência
é muito interessante, seja para quem está vendendo, para quem está comprando, porque a nossa referência sempre vai ser a arroba do boi, né? Ano passado, essa fazenda comprou bezerro de 1.300, mas a arroba era 148, 150. Esse ano nós estamos falando de uma arroba de 200 e nós estamos conseguindo comprar com o mesmo ágio, né? E o que está mudando é a precificação da arroba. Então, quer dizer que nós não estamos comprando bezerro mais caro, está mais ou menos o mesmo preço que o ano passado. E um outro fator interessante, na última coluna lá, vocês podem ver que a fazenda está pagando 9 arrobas e 0,3 arrobas de boi para comprar um bezerro, tá? Ou seja, está mais difícil comprar. Realmente, a gente está pagando mais e a gente tem que ser muito caprichoso para quem faz recria e engorda para conseguir diluir esse ágio num tempo, um intervalo de tempo menor e encurtar o sistema de produção, tá? Trouxe para a gente olhar aqui juntos, tá? A evolução de preço do bezerro. Eu entrei no site do CPEA, simplesinho, qualquer pessoa pode entrar. Se você entrar lá, você vê a referência do preço do bezerro. E saiu para nós a referência do estado de São Paulo, né? Um bezerro em 2.000 no estado de São Paulo, isso é a média de todas as divulgações do ano, tá bom? Peguei do ano 2000, fiz uma média. Planilha do Excel, classifiquei tudo, fiz uma média lá. Todos os preços, todas as divulgações. O bezerro em 2000, acredite se quiser, valia R$ 283. Hoje vale R$ 1.872. Tivemos uma valorização de 560%. Ou seja, o bezerro subiu bastante, né? 560%. Quando a gente pensa no boi gordo, acredite ou não, o boi valia R$ 40 arroba em 2020, né? Hoje, em 2000, desculpa, há 20 anos atrás. Hoje, o boi gordo vale R$ 200. Na verdade, esse é o preço médio do CPEA divulgado São Paulo até o mês de junho, tá bom? Peguei todos os preços divulgados, então pode ser ótimo falar, hoje o boi está 220 em São Paulo. Na verdade, eu fiz a média do ano e a gente teve uma valorização de 400%. Então, isso aí já fala bastante coisa para nós. Por que, de repente, a gente observou lá atrás que nos índices produtivo e financeiro da fazenda, com fechamento anual, que é o que a gente tem que olhar, não é fazer a conta do indivíduo, e sim da fazenda, né? As fazendas de cria, na média, ganharam dinheiro, enquanto as fazendas de recria e engorda perderam dinheiro. Porque a margem vem diminuindo muito mais para quem trabalha com boi, porque o bezerro vem realmente valorizando. Isso não é novidade para ninguém, né? Só para vocês terem uma ideia, olha lá, no ano de 2020, o peso divulgado pelo CPEA foi 194,7 quilos. Considerando um bezerro de 1.872 e a arroba do boi de R$ 200, nós estamos falando num ágio de 43,8. Ou seja, o bezerro está valendo um ágio de 43%. É isso aí que o CPEA está dizendo para nós, tá? E estão sendo necessárias 9,34 arroba de boi para comprar um bezerro. Nós vimos ali atrás que a Fazenda Formiguinha está comprando os bezerros com 9,3 arrobas, né, de boi. Ou seja, está dentro do mercado. Então, isso serve como referência. Não adianta eu achar, eu preciso, para mim ganhar dinheiro, eu vou ter que comprar bezerro mais barato. Infelizmente, o bezerro barato não vai ser fácil da gente ver de novo, né? A gente vai ter que se atrelar ao sistema de produção e trabalhar com genética, trabalhar com nutrição, com manejo, com sanidade e fazer os animais desenvolver e ganhar peso. Olha que legal isso aqui. Para a gente só balizar como está nosso cenário frente à economia, né? Eu, em vez de pegar a inflação, essas coisas, eu preferi trabalhar com o salário mínimo. O salário mínimo no ano 2000 valia R$ 151. Hoje, 1.045, né? Então, a gente teve uma valorização de quase 600% do salário mínimo. Isso não é novidade para ninguém. A gente sabe que tudo subiu mais do que a nossa mercadoria, do que o nosso bezerro, do que a nossa roupa. Isso aí não é novidade para ninguém. E que nossas atividades vêm diminuindo margem, como todas, né? Hoje está difícil ganhar dinheiro em qualquer segmento. Então, a tecnologia, a eficiência do processo, a gestão é muito importante, independente do que se faça. Tá certo? Bom, voltando então a falar das vacas, dando mais ou menos um panorama, a gente já entendeu que realmente o bezerro vem subindo de preço e a gente está pagando muito. A gente já entendeu que trabalhar a taxa de lotação na fazenda de cria vai fazer com que a gente, a estação de monta, desculpa, vai fazer com que a gente consiga colocar mais vaca na fazenda, que esse é um desafio muito grande,
né, na pecuária de cria, em função da sazonalidade de produção de capim, a gente tem como escolher qual sistema de produção a gente quer. Você pode ter um sistema mais convencional, com a utilização de touro, produção de bezerro Nelore, tá? Ou um sistema um pouco mais elaborado, né? Desde que inseminar a vaca, pessoal, que é apenas uma ferramenta, traga mais dinheiro e faça a fazenda ganhar mais dinheiro. De uma maneira geral, a gente vê que isso acontece, tá? A gente entende que a IATF agrega valor, e a gente vai discutir um pouquinho por quê, tá? Mas a gente insemina de Nelore, insemina de Angus, insemina do que for fazer a fazenda ganhar mais dinheiro. Nós inseminamos por bastante tempo de Wagyu, o Wagyu, né? Em função de um programa de parceria para produzir um animal para um nicho de mercado, que pagava muito bem por esse programa. Então, a vaca, tudo começa por ela, e a gente tem condição de colocar o que a gente quiser nesse animal a partir dos processos de inseminação, tá? Por que que a inseminação vem crescendo muito dentro do sistema de cria? Isso aqui eu gosto de mostrar esse slide, né? Porque ele bem do comecinho, né, de 2005, numa fazenda Guararapes, aqui no município de Alto Taquari, Mato Grosso, na divisa com a gente aqui, né? Porque a gente fez um comparativo nessa fazenda lá atrás, quando tudo estava começando, né? Se vocês olharem essa linha em vermelho aí, a gente chamou de monta natural, porque as vacas, em novembro, foram expostas à monta natural. Então, durante o mês de novembro, as vacas emprenharam 6,6%. Durante o mês de dezembro, 26,5%. Durante em janeiro, de cada 100 vacas, 13 emprenharam. Em fevereiro, 25%, né? Então, aproximadamente em 120 dias de estação com touro, as vacas emprenharam 71,1%, né? Quando nós fizemos a IATF, nas vacas que pariram em dezembro, janeiro e dezembro, novembro e dezembro, desculpa, as últimas vacas da fazenda, a gente fez um protocolo de IATF e a concepção foi 54%, ou seja, num dia só, de 100 vacas, 54 ficaram no restante. E naquela época, bem no começo, hoje até a gente tem uma prática pouco feita, mas nós observávamos no cio de retorno após a inseminação, e quando a gente faz o protocolo, as vacas sincronizam a ovulação, e as vacas que não emprenham retornam em cio concentrados também. Naquela época a gente fazia muito isso, né? Coisa de serviço de aluno da Conapec, de estagiário, olhar cio de vaca e ajudar a gente a inseminar. Fizemos bastante isso aí, tá bom? E a gente conseguiu emprenhar com essa observação de cio mais 7,3. Ou seja, em 20 dias, nós conseguimos emprenhar 62% das vacas praticamente. Então, esse slide, ele explica muito, você explica totalmente o crescimento da inseminação e por que tomou as proporções que hoje existe, além do custo da prenhez, é claro. A gente não vai falar tanto disso aqui, porque é uma conversa longa, eu não quero me alongar tanto, mas com certeza, hoje a gente consegue emprenhar a vaca no mesmo custo de colocar touro. Então, está na mão do produtor, ele pode escolher o que ele quer fazer, tá? Essa fazenda em questão, a fazenda Guararapes, de lá para cá, passou a sincronizar todas as vacas e acredito que há uns 6, 7 anos já não utiliza mais touro de repasse. Ou seja, produz bezerros de muita qualidade para atender nichos de mercado e consegue ter uma boa remuneração por isso, por vender um bezerro bem pesado, e já não trabalha mais com touro de repasse, utilizando somente a inseminação em tempo fixo, a partir de um teste que a gente fez lá em 2005, certo? Esse slide do professor Pietro, eu gosto bastante dele também, porque ele mostra que hoje, praticamente, as vacas que são inseminadas no Brasil, 87% das inseminações são em tempo fixo. Então, a gente não faz mais detecção de cio, né? Olha o tanto que isso aumentou de 2003 para cá, né? Quando eu saí da faculdade, em torno de 5% das vacas eram inseminadas no Brasil. Hoje, praticamente 15% das vacas são inseminadas, né? Triplicou a quantidade de inseminação. Então, a Lajeado participou disso tudo, cresceu, a gente faz um bom volume de inseminação todos os anos, né? Mas porque a técnica, hoje ela é muito dominada, muito conhecida, os resultados são constantes, entendeu? Então, esse slide do professor Pietro, esse estudo que ele faz, é bastante interessante para dizer que não adianta, a tecnologia veio para ficar e cada vez mais se insemina por IATF e a observação de si diminui, né, em função das facilidades, das práticas que acontecem. Os dados que eu vou mostrar, pessoal,
foram coletados a partir do trabalho de um grupo de pessoas, né? A gente tem, a nossa unidade fica, a matriz em Mineiros, no sudoeste de Goiás. A gente tem um ponto de apoio em Alcinópolis, aqui no Mato Grosso do Sul. Temos outro em Novo Progresso, no Pará, que é a turma da tropa aí de baixo. Isso aí é no estado do Pará, nosso escritório lá. E do lado esquerdo é um ponto de apoio que a gente tem aqui na divisa do estado, em Goiás, também município de Piranhas, mas ainda dentro do estado. Então, o que vocês vão olhar é fruto do trabalho dessa equipe, que é onde a gente trabalha e estamos juntos, já vai fazer 20 anos, né? Esses resultados, né, a gente vem fazendo um acumulativo de resultados da inseminação e às vezes as pessoas perguntam quanto que eu posso esperar de prenhez, né? Ao longo dos anos, ó, a gente sempre fala 50%. Por quê? A gente tem um número de 1.250 matrizes inseminadas, 1.250.000, desculpas, processos de inseminação com média de 50% na IATF. Ou seja, o que esperar de resultado? Se você fizer em 100, 50 vão emprenhar. É claro que existe oscilação, mas, em média, 50% emprenha. Esse aí é uma análise que eu faço desde a estação de monta 2008, 2009, e eu trago para vocês só o número da equipe inseminada aqui de Goiás, tá bom? Esse ano foram analisadas 126 mil inseminações só pela equipe daqui. Não tem os dados do Pará, não tem os dados aqui de Alcinópolis, que a gente faz análise por núcleo. Esse é o núcleo aqui do estado de Goiás, tá bom? E quais são as vantagens? Por que a IATF ela é bastante vantajosa? Porque ela ajuda a gente a corrigir as vacas, né? Se você pegar, ó, isso é um dado antigo também, uma estação de monta aqui, uma fazenda aqui em Jataí, de 2005 para 2006. A gente começa a acertar a distribuição, porque a gente sincroniza as vacas e insemina com um tempo pré-determinado, então a gente consegue trabalhar um grande número de vacas num dia só, e a gente faz com que exista uma grande concentração nos nascimentos nos anos subsequentes. Então, a gente saiu, por exemplo, de vaca da fazenda que paria 10% das vacas não tem aqui, mas era mês de junho, julho, depois agosto, e colocamos uma grande concentração para o mês de agosto, setembro. E o que a gente observa, né, quando a gente vem inseminando ao longo dos anos, que como a gente concentra bastante, a gente faz com que tenha uma concentração de nascimento, que é o que a gente busca. Um exemplo claro do que a gente deseja, 77% dos nascimentos em 30 dias na estação de nascimento. Se a gente tiver 70%, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Qual que é o número que eu busco? 70%. Então, se as vacas parem no começo, a gente vai ter um monte de benefício, que eu vou mostrar agora. Ah, tem problema vaca parir em dezembro? Não, mas que seja menos possível. Tem problema vaca parir em janeiro? Também não. Só que a gente sabe que a partir de dezembro, janeiro, a gente começa a ter mais problemas sanitários com os bezerros. Mas que seja menos possível. O ideal é concentrar bastante. Porque quando concentra bastante, a gente consegue desmamar as vacas cedo, igual nós falamos lá atrás, e tentar ter mais vaca na fazenda por conta de não passar vaca parida no período seco. Eu gosto bastante desse slide. Esse aqui é resultado de uma fazenda do ano da estação de monta passada, e ele fala tudo para nós. Ó. Vaca que pare mês 8, emprenha, isso é taxa de gestação. Desculpa, está em cima lá, concepção na IATF, mas está errado. Isso é gestação no final da estação de monta. Vaca que pare mês 8, olha lá, emprenha acima de 90%, mês 8 e mês 9. Mês 10, emprenha 86. Mês 11, emprenha 72. E é um grande número de vacas. Vocês podem olhar que só mês 8 é quase 1.700, 1.800 vacas. Mês 9, 1.200 vacas. Você está numa fazenda só. O que quer dizer? Tem alguma coisa a ver com a vaca? Não, não tem. O que tem a ver é claro, existe uma parcelazinha assim, porque as primeiras vacas, elas emprenham, as vacas mais férteis vão emprenhando mais cedo e vão parindo mais cedo. E o que acontece? Se elas parem mais cedo, elas têm mais tempo durante a estação de monta para emprenhar lá na frente. O que eu quero dizer? A gente inicia um processo de inseminação numa vaca com 30 dias de pós-parto. Ah, mas se eu quiser colocar touro? Também. A partir de 30, 25, 20 dias. Antes disso, não adianta, porque a vaca precisa ter
a involução uterina, que a gente chama, que é o útero voltar ao tamanho normal, que ele estava muito grande, estendido, com bezerro lá dentro, com líquido, um monte de coisa, e precisa fazer a reposição, as reposições hormonais. Então, a gente precisa, vamos dizer, de 30 dias. Então, a vaca que pariu mês 8, quando inicia a estação de monta, ela já está pronta. Se eu vou ter uma estação de monta de 90 dias, ou de 120 dias, seja quanto tempo for, quanto mais curta, melhor, ela vai estar todo o período da estação com chance, exposta à estação para emprenhar. Uma vaca que pariu mês 12, por exemplo, ela já pare do meio para o fim da estação. Então, se ela pariu mês 12, ela tem evolução uterina de 30 dias, eu começo a trabalhar essa vaca só no mês de fevereiro. Consequentemente, ela vai ter uma inseminação e, de repente, uma chance com touro para emprenhar. Então, consequentemente, o índice dela vai ser mais baixo. Então, a inseminação ajuda a gente a puxar essas vacas para trás e concentrar no início, consequentemente, a gente vai almejar resultados maiores de gestação quando a gente consegue implementar e fazer isso funcionar na fazenda, tá? Peso a desmama de bezerro. Eu trouxe um slide também antigo, fiz questão de colocar, de 2006, da Fazenda Alvorada. Por quê? Isso é sabido de muitos anos. Os bezerros que nascem primeiro são os bezerros melhores, os mais pesados. Se você chegar numa fazenda com peso de desmama médio de 226 kg, é um bom peso de desmama. Mas os bezerros de setembro, eles desmamaram com 260 e os bezerros de outubro com 190. Se a gente considerar que 1 quilo de bezerro hoje, na média, de macho e fêmea, vale em torno de R$9, é muito dinheiro que nós estamos, de repente, colocando em jogo. Então, concentrar as vacas no início, além de fazê-las emprenharem mais, os bezerros nascem mais cedo e desmamam mais pesado. Então, isso impacta muito positivamente na questão da margem da fazenda que a gente olhou ali atrás. Além disso, uma bezerra que nasce em setembro, para entrar na estação de monta seguinte, ela vai estar no segundo ano com 16 meses. Ou seja, com certeza ela vai estar mais pesada e com maior probabilidade de emprenhar, como quando a gente falou lá atrás, de tentar emprenhar uma fêmea com 14. Uma bezerra que nasce em dezembro, dificilmente ela vai entrar. Então, esses são os pontos principais que a gente trabalha para conseguir emprenhar uma fêmea cedo. Primeiro, ela tem que nascer cedo. Tá? A gente, inclusive, em fazendas que trabalham com cruzamento industrial, usa fêmea meio-sangue, a gente usa, às vezes, as fêmeas nascidas setembro e outubro, em alguns casos, as de novembro, se tiver como fazer uma recria, mas as de dezembro, geralmente, a gente vende na desmama, porque ela é bastante valorizada também, e como ela é mais leve e mais nova, a chance dela emprenhar lá na frente é menor. O que a gente quer é segurar uma bezerra que vira uma novilha e que emprenha aos 14 meses para virar uma vaca lá na frente. Vamos em frente. Esses dados aqui, vou passar por ele rápido, mas é um estudo simples, a gente fez, não publicou, não fez análise estatística nem nada, mas a gente estava considerando a concepção na IATF por dias pós-parto. Ou seja, existe uma pressão aí da gente tentar emprenhar uma vaca mais cedo. Quando eu falo aqui, até 24 dias, não quer dizer que nós colocamos vaca com 10 dias, não, colocamos vaca de 20 dias, né? Por que eu fiz até 24? Para separar um pouco os números, mas mostrando que as vacas estão emprenhando. Tinha muita vaca com 22, considerando que o protocolo de sincronização tem 11 dias de duração, né? A gente estava inseminando essa vaca com 24 na média, aí, com 22, com 33, né? E as vacas estavam emprenhando. Então tem que replicar, fazer mais vezes e tal. Mas, de uma maneira geral, com 30 dias dá para trabalhar normalmente e as vacas emprenham e a gente consegue puxar as vacas para trás, tá certo? Que é o nosso objetivo, fazer emprenhar e agrupar. Outro fator importante, pessoal, que a gente vem hoje colocando nas fazendas de cria, é produção de volumoso. Você fala, produção de volumoso em fazenda de cria? Sim, por dois motivos. Primeiro, a gente consegue suplementar animais no período da seca, fazer sequestro. De repente, para quem consegue produzir uma comida barata, isso fica muito interessante, tá? E a gente é o mecanismo de uma fazenda de pecuária, uma fazenda de cria, que seja de recria, fazer integração lavoura-pecuária. A gente corrige a fertilidade de um pasto, e nesse pasto que vocês estão vendo foi plantado com consórcio com zuri, tá? Um pânico. Olha aí para vocês verem os talos do zuri entre as linhas do sorgo onde ele foi colhido, você vê como é que está bem plantado. E a gente está colhendo, esse é o sorgo boliviano, o sorgo forrageiro, com alta produção, e a gente usa esse material
para fazer o que a gente chama de sequestro, tá? Então, a gente tem feito, essa foto, ela ilustra bem, dentro de uma área de lazer, de um módulo de rotacionado, onde essa fazenda projetou para trabalhar com 2 unidades animais no período das águas, e no período da seca, a gente está produzindo volumoso e está suplementando. Isso aí tem bastante gente fazendo, né, suplementando tanto bezerro quanto matrizes, desde que produza um volumoso bastante barato, tá? O sequestro dos bezerros é muito interessante. Então, aquelas novilhas Nelore que a gente viu lá atrás, e até mesmo as Angus, elas passam por esse sequestro para continuar ganhando peso no período da seca, tá bom? Isso faz com que a gente consiga fazer que ela tenha o peso desejado para o início da estação de monta. E a gente consegue, sim, trabalhar as fêmeas com 14, 15, 16 meses, tá? E as vacas é a mesma coisa, é manter as vacas, fazer com que elas mantenham condição corporal para parir numa condição adequada para a gente trabalhar a estação de monta seguinte. Então, a gente vem fazendo bastante isso, e isso vem agregando bastante valor nas fazendas. E uma coisa que a gente faz muito aqui, eu chamo de desmama antecipada, e não desmama precoce. Por quê? Porque são fazendas que às vezes não fazem sequestro, em específico eu trouxe uma foto de confinamento, mas a gente faz isso para pasto também. O que é? A gente identifica as vacas vazias numa estação de monta curta, e a gente palpa essas vacas, por exemplo, no mês de abril, e a gente começa a desmamar os bezerros e coloca eles num confinamento. No caso, vocês estão vendo essa foto, bezerro Angus são destinados à venda para programa de parceria, tá? Então, como a gente vende bezerro por quilo, a gente recria ele no confinamento mais 50 ou 60 dias e coloca no peso combinado, no peso contratado para entregar aos animais. Ou, para bezerros que vão ficar na fazenda, a gente faz essa desmama também por volta de 5 meses de idade e trata deles a pasto mesmo, tá? E aí, com isso, a gente livra as vacas e a gente consegue engordar as vacas ainda com o que ainda a gente tem de capim na fazenda. Então, por que não é desmama precoce? Eu não quero colocar o nome de desmama precoce, porque a desmama precoce vem associado com aquela técnica mais antiga, que a gente quase não vê na prática, de desmamar um bezerro para emprenhar a vaca. Na verdade, a gente quer que a vaca emprenhe cedo, não dá para a gente desmamar tão cedo, né? Então, a gente chama de desmama antecipada. O nosso objetivo é livrar a vaca vazia para a gente diminuir a lotação na fazenda. Tira o bezerro e engorda a vaca vazia e vende ela o mais rápido possível. Como que a gente faz isso? A engorda das vacas vazias. Quando a gente consegue identificar essas vacas vazias numa estação de monta bem curta, no mês de março, abril, a gente, e dependendo da condição de pasto, a gente trabalha com suplementação proteica energética. Na verdade, um produto que consome 3 gramas por quilo de peso. Geralmente, a gente consegue tirar essas vacas que são desmamadas no início, com esse tipo de suplementação, que fica bem barato. Quando as vacas ficam mais tarde, quando a gente não consegue identificar tão cedo, a gente já tem que disponibilizar a ração. Então, a gente aumenta o custo. Então, o que a gente quer? Fazer o máximo para que não chegue vaca na ração. Ou, se chegar, que seja o mínimo possível, tá? Quando essas vacas chegam na ração, geralmente a gente trata por um período de 50 dias, e aí eu vou passar para vocês aí uma dica interessante, que a gente gasta em torno de 350 a 400 quilos de ração para engordar uma vaca. Então, você pode pegar uma vaca desmamada, mais magra, e colocar na fazenda, começa tratando aí com 0,5% do peso vivo, vai aumentando a quantidade, geralmente a gente chega até 8 quilos por cabeça dia, e na média, com 50 dias, a gente consegue abater. Tem vaca que abate com 30, tem vaca com 40, tem vaca que vai até 70, mas em todos os lotes que a gente faz, uma média de dias de suplementação é 50 dias e a gente consegue abater as vacas, tá bom? Mas o nosso objetivo é fazer o máximo no proteinado possível. E para finalizar, pessoal, vou falar um pouquinho de cruzamento, tá? Caio, estou com 56 minutos, tá muito? Dá para nós seguir mais um pouquinho? Então tá bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho do cruzamento. Fica à vontade, por que a gente acredita no cruzamento? Eu gosto bastante de falar dessa questão do casamento por interesse. Na verdade, isso aí é uma... quem fala isso é o Maciel, da FSL Angus Itu. A gente já fazemos bastante coisa de parceria com eles, trabalhamos com o sêmen dos touros de propriedade dele, enfim, já apresentamos no seminário dele lá em Itu.
e ele fala bastante isso, e eu acho que ele está certo, né? Por que casamento por interesse? Na verdade, a gente faz porque dá certo, porque fazer cruzamento industrial e aproveitar o que a heterose tem de bom é extremamente lucrativo. E o criador de Angus, ele não morre de paixão pelo criador de Nelore. E o inverso, então, muito mais, né? O Nelorista tem avesso ao boi preto, vamos dizer assim. Mas o que a gente acredita? Que os dois juntos fazem um bom trabalho. E os números falam tudo, né? Por que casamento por interesse? Ó, eu trouxe os dados para vocês de uma fazenda no Pará. Eu trouxe de um lote de bezerro. Por que um lote de bezerro? Porque são animais que nasceram e ficaram juntos durante todo o período de cria, tá? Os machos Nelore desmamaram 30, os machos Angus, desculpa, desmamaram 30 quilos mais pesado que os machos Nelore, ou seja, 17% a mais. E nas fêmeas a diferença foi um pouco maior. Então, de uma maneira geral, pessoal, é isso que a gente observa na prática. Esse ano, principalmente esse momento que a gente está agora, a gente não está observando grandes diferenças de preço. O bezerro está uma loucura, estourou completamente, né? Mas eu sempre disse, a gente não vende bezerro Angus mais caro que bezerro Nelore. A gente vende bezerro mais pesado. E como, graças a Deus, a gente vem cada vez mais o mercado reconhecendo e pagando por quilo de bezerro, né? A gente cada vez mais vem remunerando os bezerros mais pesados. Então, os Angus sempre desmamam mais pesado. Aí vai alguém falar, ah, mas você colocou touro nas vacas, inseminou de Angus, então a referência de touro de qualidade, ela é diferente, porque um touro Angus é de uma central, um touro, apesar de ser um touro PO Nelore, mas ele não é de uma central, de repente não é, vamos dizer assim, um pequeno nicho do rebanho, um touro melhorador, né? Eu falo para você que eu já fiz essa comparação em fazendas que trabalham só com inseminação e o resultado é exatamente o mesmo, seguem a mesma proporção. Ou seja, no macho de 15 a 20%, na verdade nas duas raças, nos dois sexos, desculpa, em torno de 15 a 20% mais pesado. Então, isso aí já fala muita coisa para nós, a gente observa. Bezerro, cruzamento industrial pela heterose com Angus, sempre desmama um pouquinho mais pesado, tá? E esse aqui é um slide que eu gosto demais dele, ele fala muita coisa para nós. E eu vou falar um tema aqui que eu aprendi com o Zequinha, não sei se o Zequinha está assistindo a gente, mas ele fala, você não conversa com a vaca, né? A vaca fala tudo. E realmente a vaca fala tudo. Esses são os dados da nossa última estação de monta, tá? A estação de monta 2019 e 2020. Por que utilizar a matriz meio-sangue Angus na fazenda? Primeiro, porque a gente tem bastante, né? Então a gente passa a ter uma dependência ou de usar ou de comprar. Tem fazenda que prefere vender as bezerras e comprar Nelore, e tem fazenda que não quer trazer animal de fora para sua propriedade, tem dificuldade de compra, enfim, não quer. E o motivo principal de tudo é porque ela é extremamente produtiva e extremamente fértil. Então vamos lá, bem rapidinho. Pensando em novilha, a diferença de concepção, a barra preta é Angus, meio sangue Angus, a barra branca são as Nelore e a barra vermelha são animais que a gente chama de composto. Ou seja, são provavelmente até filhas de vaca Angus com touro Nelore, um animal, vamos dizer, sem raça definida, tá? Em todas as categorias, em novilhas, em primíparas, em vacas de segunda cria e em multíparas, as Angus têm maior concepção, tá? Quanto? Em torno de 10 pontos percentuais. Quando a gente considera as vacas de segunda cria, a gente observou até um número maior, tá? Mas, de uma maneira geral, isso se repete ao longo dos anos. Eu gosto de dizer sempre, eu não sou a favor de uma ou de outra, eu estou falando a favor dos números, o que as vacas estão dizendo para nós, tá? Esses números que estão embaixo das novilhas quer dizer quantos animais entraram em cada raça, na ordem. O primeiro número ali, vamos pensar em multípara, são 7.400 praticamente Angus, com 59% de concepção, Nelore, 49 mil com 50% de concepção, e composto, 4.600 com 50% de concepção, só para vocês entenderem o que é o slide. E o que mais me chama atenção? Qual que é a categoria com maior dificuldade de emprenhar? As primíparas, não é isso que a gente vê em todas as fazendas? As primíparas Nelore, que nós fizemos uma análise, 12.300 inseminações, praticamente 41%, igual às primíparas da raça que nós classificamos aqui como composto, 40%.
Olha as primíparas Angus, 51,6. Isso já chama muita atenção, porque as primíparas Angus, elas vêm das novilhas precoce Angus, que emprenham aos 14, 15 meses. Ou seja, elas estão paridas aos 24, emprenhando 10 pontos percentuais que as Nelore, que geralmente são de 24 meses, né, que entram na estação, ou seja, parida com 36. E por que eu marquei de amarelo aqui nas primíparas e aqui nas multíparas? Primípara Angus de 24 meses emprenha igual ou mais que multípara Nelore. Todos os anos a gente vê isso acontecer, tá? Mais uma vez eu digo, pessoal, não, vocês vão falar, o Thiago defende. Não, quem está falando para mim são as vacas. Quem me ensinou a fazer isso foi o Zequinha. Qualquer coisa, Caio, você briga com o Zequinha aí, e a Vitória também, do Nutrir. Briga com o Zequinha, você ensinou o Thiago, né? Ele falou para mim, conversa com a vaca, ela te fala o que é bom, tá bom? Então, só estou replicando o que ele me mostrou e olhando para os números, para os nossos dados aí da fazenda, tá certo? Então, falando um pouquinho mais da fêmea meio sangue Angus, por que a gente vem usando bastante? Isso não é novidade para ninguém, né, pessoal? Acredito que deve ter bastante produtor assistindo e trabalha com essas fêmeas, e elas têm grandes vantagens, que é precocidade, que é fertilidade e habilidade materna. Se vocês olharem abaixo do queixo dessa vaca que está marcada, vocês estão vendo um carimbo 5 e um carimbo 1, né? Essa foto eu tirei, ela é de 2000 nós estamos em quanto hoje? 2020, desculpa. Eu tirei em 2013, então. Essa fêmea ela é nascida em 2011. Eu tirei essa foto no mês de junho, ou seja, ela estava de 25 meses. Olha o tamanho do bezerrão dela. Vocês podem olhar que é um bezerro Nelore. Por que bezerro Nelore? Porque ela não esperou nem a inseminação, ela emprenhou antes dos boi de boiada, né? Então, ou seja, precocidade, fertilidade absurda. E olhem para você ver o ubre dessa vaca, a saúde desse bezerro e o ubre dela, o tanto que ela tem de leite. Ou seja, esses são os fatores que fez com que as pessoas utilizassem muito a fêmea meio sangue Angus. A gente tem vários exemplos disso, né? De pessoas que não queriam usar a fêmea Angus como matriz e a partir do momento que começou a trabalhar com ela, não parou nunca mais e adora as vacas e realmente elas são muito produtivas. E além dessa vantagem, né, tem essa segunda foto aqui, que ela traz para nós a questão da precificação. Por quê? A fêmea meio sangue Angus, até 36 meses, mais ou menos, a gente consegue uma bonificação muito interessante dentro do programa de carne certificada Angus, com vários frigoríficos, né? Hoje, o que a gente tem de referência, o melhor prêmio, ele chega a até 10%. O que eu quero dizer? Qualquer fazenda pode fazer isso. Se você tiver sua fêmea Angus bem terminada, com os padrões que o frigorífico exige, existem vários frigoríficos que fazem isso no Brasil inteiro. Um cara que tiver um caminhão, ou seja, fala, mas isso é só para o grande. Não, você pode ter 18 animais, você pode vender, que ele vai te pagar um preço diferenciado. Então, isso chama muito atenção. Tá? Então, o que muita gente vem fazendo? Pega essa bezerra, ao invés de vender uma bezerra Angus por, hoje, R$ 2.000, R$ 2.200. É um excelente preço. Essas novilhas aí que vocês estão vendo, nós tiramos o bezerro dela, né? Colocamos no confinamento, elas pesaram 20 arroba, que se fosse no preço de hoje ia dar R$ 4.400, e além disso, mais um bezerro. Ou seja, com 3 anos de idade, ela deixou para o sistema um acumulado de mais de R$ 6.000, enquanto uma bezerra deixaria só 200, só 2.000, né? Ou um boi Nelore, por exemplo. Quanto que você pega no bezerro Nelore, se for a pasto no sistema não tão intensivo, você leva 3 anos para matar, é o mesmo tempo para fazer receita que uma bezerra como essa, né? Então, esse boi vai deixar menos receita do que uma vaca dessa. Então, isso chamou muita atenção, e isso faz com que as pessoas utilizem bastante, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, esse aqui é os dados desse confinamento comparativo, vocês estão vendo novilhas, lá em cima são as novilhas Angus, mas as primíparas, né, elas desmamaram com 415 quilos, entraram no confinamento, ficaram por 88 dias, saíram com 586 e pesou 20 arroba, ou seja, 88 dias de confinamento com ganho de peso de 1,942 kg e ganho de carcaça de 1,51 kg, ou seja, produziram 6,2 arrobas. Os 2 lotes de baixo que vocês estão vendo das primíparas, que são os Nelores e Angus, são bois. Essa fazenda compra um pouco, então são animais de compra, não são nascidos lá, tá? Mas mostra que os Angus no confinamento, né, apresentaram, tá,
Os Nelore, desculpa, foram abatidos com 22 meses de idade, com 18,88 arroba, compra bezerro desmama, passa a primeira seca, recria nas águas, confina na seca seguinte. E os Angus da mesma forma. No mesmo período, os animais tiveram um ganho de carcaça de 12% maior, os Angus, do que o Nelore, comendo a mesma dieta, e uma produção de arroba lá, 8,7 arroba contra 7,1, que dá 22%. Aí você vai falar, mas os Angus ficaram mais tempo. Sim, isso aí não é experimento, isso aí é só para a gente mostrar os números e mostrar os dados, tá? Só para exemplificar as primíparas aqui embaixo, olha para você ver o tanto que essas fêmeas dá de dinheiro no confinamento, tá? Então é isso que muita gente vem fazendo, que muita gente vem trabalhando. Mas, pessoal, também não é tudo um mar de rosas. Se você fala assim, então eu vou passar minhas vacas tudo para Angus, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu aconselho. A gente precisa da matriz Nelore, ela é a base, é ela que produz um animal meio sangue, e a gente não quer uma fêmea tão apurada no rebanho, tá? O que a gente quer são as fêmeas Nelore que vão produzir os bezerros meio sangue, certo? Nem tudo é um mar de rosa. Esse número aqui é muito legal, apesar de ser um pouco confuso, eu vou explicar rapidamente para vocês, para a gente entender. O primeiro bloco de colunas que vocês estão vendo aqui, ó, corresponde a bezerros meio sangue Angus e composto, ou seja, são filhos de vacas Nelore, tá? O segundo bloco corresponde a bezerros Nelore, também filhos de vaca Nelore ou 3/4 Angus, também são filhos de vaca meio sangue Angus com touro Nelore, ou seja, são 3/4 Angus no terminal aí. E a coluna do meio que está mais baixa são bezerros brancos, ou seja, fazenda, hoje em dia, a grande maioria ainda vem inseminando as fêmeas meio sangue Angus com brancos. Por quê? Porque a gente precisa de um grau de sangue de Angus para atender os mercados que pagam mais. Como eu disse lá atrás, as fêmeas meio sangue são mais remuneradas, mas precisa, primeiro de tudo, ter no mínimo 50% de sangue Angus para entrar no padrão da carne certificada Angus. Então, se a gente tem a vaca, a gente tem que colocar Angus de novo. Essa é uma dificuldade. E o que essa fazenda está dizendo para nós? Que é uma fazenda de um rebanho grande, dos dados de 2017, 18 e 19, as taxas de mortalidade dos bezerros brancos é bem superior. Olha lá para vocês verem, né? Eles conseguiram diminuir de 2017 para 2019 37 pontos percentuais aí, mas ainda morre 4% de bezerro brancos, quando comparado a bezerro Nelore, que está dando 1,75, e quando comparado a bezerro meio sangue, ou seja, a heterose no bezerro meio sangue também traz um bezerro mais sadio, vamos dizer assim, tá? Então, os bezerros brancos, que são mais apurados, eles têm mais problema sanitário, é mais difícil, exige mais manejo, desculpa, e nessa fazenda em específico, do Grupo Copar, fazenda aqui no Mato Grosso do Sul, que tem um grande número de vacas, mostra que a mortalidade para esse tipo de bezerro é mais do que o dobro, tá bom? Então, nem tudo é um mar de rosas, existe bastante dificuldade, e quem for trabalhar com essas vacas e for trabalhar com brancos, precisa, sim, apertar aí a questão de manejo, estrutura, treinamento da equipe, porque vai ter mais problema sanitário com esse tipo de animal, tá bom? Pessoal, já caminhando para o final, né, a gente pensar então as nossas considerações aí, eu acredito assim, que hoje a pecuária de cria vem passando por um novo processo, essa valorização do bezerro, e isso aí está potencializando os resultados nas fazendas, então, tem condição hoje da gente ganhar dinheiro com cria, e bezerro não vai voltar a ser barato, essa é a minha opinião, tá? E aquela história de que, eu vou trabalhar, vou deixar as vacas porque eu vou trabalhar com recria engorda porque é mais fácil, de repente pode ser mais fácil, né? Por quê? Porque não tem a questão do manejo sanitário da aparição, da maternidade, que realmente exige muito cuidado com a vaca. A gente acabou de ver mortalidade para a vaca meio sangue Angus, né? Mas ganhar dinheiro com boi não está tão fácil. Então, se você tem as vacas, você pode pôr o que você quiser. E tudo começa pela vaca. A gente não pode esquecer disso nunca. Começa da vaca. Se a gente não tiver as vacas, a gente, com certeza, vai estar sujeito a pagar o que o mercado quer, né? Então, da vaca,
vem esse tipo de animal, né, que é o que o mercado consumidor busca e paga uma remuneração bastante interessante, que dá esse tipo de carcaça, que dá essa padronização, que vem de uma estação de monta, que vem de um grupo de bezerro que nasce agrupado, consequentemente desmama agrupado, recria agrupado, entra na terminação e traz essa padronização que a gente está vendo aí. Esse é o que a gente acredita que é uma pecuária de cria hoje, que ganha dinheiro, e a tendência do mercado é cada vez mais intensificar a produção desse tipo de animal. Bom, o que eu tinha para apresentar, pessoal, é isso. Desculpa aí, eu falei por 1h e 12 minutos. Desculpa se eu espacei Caio. Desculpa, Vitória, se eu passei muito tempo. Mas eu estou aberto aí a perguntas e peço para os meninos me ajudar com as perguntas aqui. E estou à disposição. Obrigado. Excelente, extra vários importantes levantados. Agora nós temos uma pergunta aí, eu vou começar a ler para você e você, por favor, respondendo para a gente. A primeira pergunta, posso falar a primeira pergunta? Pode falar. A Júlia perguntou, como em 2019 matamos muita vaca com a alta da arroba e ela tem se mantido alta, é correta a perspectiva de que em 2 anos ela permanecerá valorizada, levando em conta o tempo da cadeia? Cortou um pouquinho aqui, você conseguiu? Eu vou cortar um pouquinho. Repete para mim, em função da vendas, de valorização da roupa das fêmeas, como é que é? Repete para mim, Caio. Desculpa. Ela falou que no ano passado a gente matou a vaca em função da alta da arroba e perguntou se a tendência nos próximos 2 anos é que essa arroba permaneça alta. Tá. Bom, vamos lá. Assim, primeiramente, eu gostaria de dizer assim que eu não sou economista, né? Então, assim, a gente tem uma noção boa do que acontece, mas, assim, não estudo o mercado fluentemente como pessoas que trabalham com isso e argumentam bem a respeito, mas eu vou dar a minha opinião. Em relação ao abate de vaca, isso aí é característico do sistema de cria, tem o famoso ciclo pecuário, né? Que independente de preço de arroba, de bezerro, isso não vai deixar de existir nunca, né? O que a gente vê é que, na verdade, nós observamos lá atrás que a margem do sistema de produção, ele está pequeno, né? Então, as fazendas estão apertadas, ganhando pouco dinheiro, então, de repente, tem valorização de arroba, realmente, o pecuarista liquida um pouco de plantel para capitalizar um pouco. Isso é fato, isso acontece, a gente vê acontecer na prática, né? E esse abate de vacas, ele vai sim impactar daqui 2 anos aí, que está já acontecendo uma procura muito grande por bezerro, uma escassez, e essa valorização de bezerro agora vai fazer com que as pessoas retenham um pouco mais de fêmea novamente, né, explorem mais o potencial de suas vacas para emprenhar mais e tende a ter uma oferta maior de bezerro daqui um pouco. Mas, no meu ponto de vista, Caio e Júlia, eu não vejo que o bezerro volta a ser barato. Na verdade, existe uma oscilação de preço de arroba e a gente não vê isso acontecer na prática, não. Então, eu acredito que pode realmente, em função do ciclo pecuário, voltar um pouco, mas eu não acredito muito. Em relação ao preço da arroba, assim, a gente sabe que isso é uma questão na nossa condição de Brasil, de exportação, né? Então, assim, nós somos muito dependentes do mercado externo, né? Então, com um dólar favorável, né? Com um dólar favorável do jeito que está, nossa carne fica bastante atrativa. E eu acredito que por um bom tempo, hoje a China, que é o principal comprador de carne do Brasil, não tem opção de não comprar do Brasil, porque não tem quem possa fornecer para eles, né? Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, que é o maior exportador de carne do mundo, ele vende para a Europa, com um mercado, vamos dizer assim, mais valorizado. Ele não vai deixar de vender caro para vender por um preço menor. Então, isso é uma coisa. Quem que teria condição de atender, por exemplo, o mercado chinês? Falando da China, mas isso acontece de uma maneira geral, porque a China tem comprado muito e todo mundo tem acompanhado isso. A Austrália a gente sabe do que aconteceu lá, do problema de incêndio, de enchente, de uma série de coisas, e isso aí a gente acredita,
os estudiosos dizem que a gente deve levar em torno de 5 anos para ter estabilidade de rebanho novamente. Então, a Austrália não vai conseguir atender. Então, eles vão ter que comprar da gente. Então, a gente acredita, sim, que o mercado vai ser firme e que o bezerro segue valorizado. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que, por mais que existam os efeitos do ciclo pecuário, a gente não vai ver bezerro muito barato mais não. Beleza, Thiago. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta é do Teles. Ele perguntou: o senhor pode explicar novamente o slide do desembolso cabeça mês? Do desembolso cabeça mês? Isso. Vou voltar lá. Teles, né? O nome do nosso amigo? Teles. Boa noite. Vamos lá. Tá? Na verdade é o seguinte, então, nós desenvolvemos na verdade, existe várias, né? A gente tem uma metodologia de fazer acompanhamento financeiro de fazendas, né? E para facilitar e a gente colocar todo mundo no mesmo padrão, a gente tem um plano de contas definido que consta por 26 itens, tá? Algum deles pode não estar aparecendo aí, porque o programa só puxa, o software só puxa o que a gente o que a gente tem lançado. Então, por exemplo, algum item que não tenha lançado, como por exemplo, investimento em pastagem. Vocês podem olhar ali que tem investimento em benfeitoria, investimento em máquinas. Por que não tem investimento em pastagem? Porque durante os primeiros 6 meses do ano não foi feito desembolso algum com investimento em pastagem. Então, o nosso plano de contas, a gente classifica cada operação, né, ou cada desembolso dentro desse plano de contas. Então, vou dar um exemplo claro. O que nós consideramos como sendo despesas administrativas, que entra no item administração? Entra os gastos com o escritório de uma fazenda, como, por exemplo, custo com internet, despesas de escritório de uma maneira geral, custo de uma secretária, se tiver, o salário de um administrador, tá? Enfim, são esses os itens que a gente considera. E os outros, assim, vão se encaixando dessa mesma maneira. Então, o que eu gosto de avaliar bastante, ó? Quando a gente observou o slide lá atrás, a média de desembolso para as fazendas de cria por cabeça mês que a Lajeado acompanhou foi de R$ 53,00 aproximadamente. A fazenda Tamanduá, em específico, no acumulado dos primeiros 6 meses, teve um desembolso de R$ 41,00 e R$ 49,00. Quando a gente olha o desembolso mês aqui, é o que aconteceu dentro do mês. A coluna de baixo é o acumulado. Então, o que eu quero dizer? Teve mês que quase não foi gasto. E dentro do plano de conta, por exemplo, a mão de obra, R$ 3,24. Você vai falar assim, mas por que está muito barato? Das duas, uma, ou o dono da fazenda não fez o pagamento, não fez folha de pagamento, ou ele não fez lançamento no programa. Ou ele pagou, por exemplo, dentro do outro mês. Se você olhar em abril, está com 70 centavos. No mês de maio, está com 3,61. O que eu acho desses valores? Ele é muito baixo. Então, quando eu olho para ele, eu já vou falar para o dono. Falo assim, senhor proprietário da fazenda Tamanduá, o seu lançamento, ele está com 3,61. Então, o seu desembolso durante esse mês está muito baixo, porque a média das fazendas que a gente acompanha é R$ 8,00. Então, ele serve muito como referência para a gente acompanhar o que está acontecendo, tá? E lá em cima, a hora que vocês vê saldo médio de rebanho, ele diz para nós quantas cabeças ficaram em média durante o mês. Então, essa fazenda tinha 1.213 cabeças no mês de janeiro e gastou 46.028. É daí que faz a divisão dentro dos outros itens e dá o valor lá embaixo de média, tá? Espero ter respondido, mas eu já digo para o nosso amigo que tem meu e-mail ali, se ele quiser saber alguma coisa, posso passar meu contato também, tem o telefone da Lajeado, vou passar meu telefone no final, pode me ligar para a gente conversar melhor a respeito, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigado pela resposta, Thiago. A próxima pergunta é da Maísa. Ela perguntou se matriz que não empenha no protocolo de ATF deve ir para o protocolo seguinte, do ano seguinte, ou ser descartada. Então, essa é uma pergunta interessante, né? E graças a Deus, assim, a gente já vem, acho que isso consolidando cada vez mais
a ideia de que fêmea que não fica gestante na estação de monta, ela deve ser descartada, tá? Eu costumo dizer que não tem nada numa fazenda de cria que dá mais prejuízo do que uma vaca vazia que fica de um ano para o outro. Por quê? Porque ela come muito, ela já tem o peso dela maduro, tá? E ela não vai produzir mais arroba e só vai ficar dando despesa. A gente vai levar 2 anos para pegar o dinheiro dela de novo lá na frente até ela emprenhar e produzir um bezerro. Então, de uma maneira geral, a nossa indicação e o que a gente vê quando a gente analisa resultado financeiro da fazenda, e não do animal, e sim do sistema de produção, vender a vaca vazia acrescenta e muito, vou falar de novo, acrescenta e muito no faturamento da fazenda e na margem líquida. Então, a nossa indicação é que venda, sim, as vacas vazias e quem passou pela estação de monta, não emprenhou até o final da estação de monta, deve ser vendida. Além dessa questão financeira, tem um outro ponto, que é, quando você começa a fazer descarte das vacas vazias todos os anos, você está fazendo uma seleção positiva para a fertilidade das suas matrizes. Por quê? Porque se todas as outras ficaram gestantes dentro do mesmo sistema, a que não ficou é porque tem alguma coisa de diferente. Então, a partir do momento que você está descartando, ficando só com as prenhas, as suas vacas vazias, você vai fazendo seleção positiva para fertilidade, cada vez você vai melhorando seus índices reprodutivos na fazenda. Bom? Então, essa é a nossa opinião. Obrigado, Thiago. Próxima pergunta do João. Ele perguntou quais as perspectivas para fazendas de cria que apresentam valores menores que o esperado. Ô, João, essa é uma pergunta, assim, excelente, né? Mas o que acontece, eu costumo dizer, eu vou até voltar aqui, ó, vou colocar nos números aqui da Lajeado, vou falar em cima dos nossos, né? O que eu quero dizer? Assim, eu costumo sempre falar e gosto dessa afirmação, é que se tem alguém ganhando dinheiro, ele está fazendo alguma coisa de certo. Então, quando você olha, por exemplo, para o maior resultado financeiro, que foi R$ 358, o que essa fazenda está fazendo de diferente? Ó, ela gastou mais do que a fazenda de cria, porque ela tem recria e engorda, aqui também tem, R$ 61 cabeça mês. Mas o grande diferencial foi produção de arroba. Olha lá para você ver, ó, a produção de arroba foi quase o dobro, né? Então, quando ele produz muito, né, aí ele consegue diluir custo fixo, consequentemente, diminui o desembolso cabeça mês, porque consegue diluir uma série de coisas, né? E vai ter mais faturamento. Então, assim, o que as fazendas que não têm o número precisam fazer? Precisam olhar para o seu sistema de produção e ver onde que elas estão errando. Eu vou dar um exemplo claro. Para que serve? E desculpa, eu não trouxe, já ficou extenso, mas quando a gente olhou lá desembolso cabeça mês, para que aquilo serve para nós? Para a gente ter uma referência. Porque eu fui numa fazenda uma vez, de cria, que o proprietário falou assim para mim, não, eu não estou ganhando dinheiro com a minha fazenda, eu estou tendo dificuldade, eu estou tendo muito funcionário na fazenda, meu problema é esse, eu preciso mandar metade da minha turma embora. Aí, para que servem esses números que a gente fala em gestão financeira? Olha aqui que legal, ó, os números da Integra, os números da Exagro, né? Os próprios números da Lajeado, as pessoas divulgam e quase ninguém observa e estuda esses números. Para que eles servem? Para a gente ter referência. Esse cara que falou para mim que a fazenda dele dava prejuízo, que ele ia mandar os funcionários embora, né? A fazenda dele, na hora que eu olhei, ele estava gastando R$ 5,40 por cabeça mês referente à mão de obra, ou seja, muito barato. A média das fazendas que a gente acompanha estava gastando R$ 8,00, ou seja, eu falei para ele, o seu problema não é funcionário. O seu problema é que a sua fazenda, na projeção, vai produzir 5 arroba por hectare ano, enquanto as fazendas que ganham mais dinheiro, deixa eu voltar aqui, produziram 10. Então, o que as fazendas que não têm o resultado precisam fazer? Olhe para os seus números, entenda, compare os seus resultados, né? Não é mão de obra que vai fazer você mandar o funcionário embora que vai fazer você ganhar dinheiro. Você precisa aumentar a produção, né? Nesse caso específico, olhando para o sistema de produção. Como aumentar a produção? Primeira coisa, procurar estratégia para aumentar o número de gado na fazenda. Não tem jeito de você ter produção alta com pouco gado, né? Não tem jeito do cara colher muita soja se ele não passar 5, 6 vezes fungicida, por exemplo. É mais ou menos a mesma comparação. Tiago, você está me escutando? Eu estou te ouvindo. Fugiu aqui?
Tiago. Oi? Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Está travando muito, essa última resposta aí não deu para entender quase nada. Vou tentar resumir, então. Tá ouvindo aí? Continua travando muito, Tiago. Vamos tentar aqui. Melhorou alguma coisa, não? Tá, se quiser tentar sair e voltar, tem bastante pergunta ainda. Vou tentar aqui, vou pedir ajuda para o universitário aqui. Ô Thiago, eu acho que para a maioria tá legal o som. Ô, Curtão, será que não é só a internet, não? É, o Fernando tá me falando. A minha internet que tá ruim, Thiago. Beleza. Então você tem que pagar a conta da internet, ô Curtão. Você tá pagando? É sim. Se você quiser assumir daqui, João. Vamos lá. A minha internet. Vamos voltar aqui, João, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. Deixa eu localizar aqui onde parou as perguntas. Eu já... Pode terminar a sua resposta, Thiago? Aí eu já encaminho a outra aqui já. Então tá. Então, basicamente, o que eu acho? Quem não está tendo resultado, ele tem que olhar o seu sistema de produção e usar essas ferramentas que a gente estava discutindo na fazenda de cria para melhorar a produtividade. Como colocar mais animais na fazenda, ali, encurtando a estação de monta e pensando nessa questão de alívio de lotação, utilizar o cruzamento industrial, produzir fêmeas precoces que emprenham aos 14, 16 meses, ou seja, utilizar esse tipo de genética na fazenda. Então, esse é o caminho. E mais do que nunca, eu costumo dizer, pessoal, entenda os custos de produção, saiba o que está gastando, tá? E veja e compara seus números, entendeu? Como vocês lêem, de repente, um artigo científico, pega os números divulgados pelo Integra e olha aquilo e compara com a sua fazenda e vê o que está tendo de bom, o que está sendo de errado. Tem muita gente boa no mercado que pode dar um bom suporte aí para vocês, tá bom? Bom, Thiago, a próxima pergunta é do Rafael, e ele pergunta, na estratégia de suplementação na seca, para vacas de cria, quais aditivos você preconiza na fórmula? Por quê? Rafael, boa noite, tudo bem? Bom, eu vou ser bem sincero, a questão de aditivo, a gente trabalha basicamente com monenzina, tá? Eu, particularmente, falando de suplementação, eu acredito que não tem nada que tem melhor relação custo-benefício do que a monenzina. Por quê? Não muda nada do que você faz, você coloca no coxo e melhora muito o resultado, o aporte energético para os animais. Não precisa a gente falar de fisiologia, né? Mas a gente usa monenzina para 100% dos animais, tanto na cria, como recria engorda. Alguns casos a gente usa também lasalocida, usa também virginamicina, mas de uma maneira geral, o mais utilizado é a monenzina, e a gente usa em função dos resultados benéficos que ele traz, além de ser coccidiostático, né, prevenir também coccidiose nos bezerros, fazer um controle de ambiente, quando a gente trata das vacas, enfim. Mas é pensando, sim, na melhora da eficiência alimentar, tá bom? Então a gente usa monenzina. Certo, a Vitória Carneiro, ela perguntou sobre a diminuição do cio assistido, como é feito para não perder a ovulação, se tem uma data, uma hora certa. Tudo bem, Vitória? Bom, na verdade é o seguinte, assim, a gente hoje, como em função de prestação de serviço, as coisas foram acontecendo, né, vamos dizer assim, e a gente observou que o custo para se observar cio e inseminar, de repente, uma proporção pequena de vaca não justificava. Era mais barato a gente sincronizar as vacas novamente. Então, o protocolo de IATF, ele tem por objetivo fazer a sincronização da ovulação, não é isso? Então, a gente insemina todas as vacas com tempo pré-determinado. Em função de custo e de resultado que a gente vem observando, tem um bom tempo que a gente não olha mais cio de retorno. Se eu entender bem a pergunta, é isso que ela estava perguntando. Certo, João? Certo, é isso aí. Então, a gente não tem mais olhado cio de retorno, a gente faz a IATF, com 28 dias faz ultrassom e faz a segunda IATF, ou que a gente chama de ressincronização, em 100% das vacas que ficam vazias. A gente faz isso há muito tempo. Nós começamos a primeira ressincronização foi em 2004, para vocês terem uma ideia, né? Então, hoje isso é utilizado em larga escala, e das fazendas que a gente acompanha, eu acredito que 60% a 70% das fazendas
até não utilizam mais touro como repasse, né? Utilizam somente os protocolos de ATF. E a gente faz uma dose, faz 2 doses e até 3 doses nas vacas, e a gente tem excelentes índices reprodutivos. Tá bom? Tiago, eu gostaria de saber como é que está o tempo seu aí, porque a gente tem ainda algumas perguntas. Se tudo bem a gente continuar, se você está disponível aí. Não, para mim está tranquilo, podemos falar assim. Então, beleza, vamos continuar aqui. O Vitor Miranda, ele pergunta se é possível identificar o reflexo em score de condição corporal e taxa de prenhez de uma vaca parida de Angus versus uma vaca parida de Nelore, devido aos requerimentos maiores do bezerro. Rapaz, Vitor, boa noite. Isso é uma boa pergunta, né? Mas eu não tenho essa informação para te passar, tá? De uma maneira geral, assim, no nosso trabalho, no dia a dia, a gente, na grande maioria das fazendas, com exceção dessas fazendas de consultoria, a gente às vezes não tem acesso a tanta informação, tá? Então, e é um trabalho bastante difícil de ser feito, né? Então, eu não sei te dizer. Basicamente, eu já vi alguns casos, quando a gente tentou fazer, existia uma diferença para vaca parida de macho, outro para vaca parida de fêmea. Então, os números não são muito consistentes. Se a gente pensar que o bezerro macho ele é um pouco mais pesado, dependendo, às vezes não, mas de uma maneira geral ele é, né? A gente não vê tanta consistência. Então, eu acredito que não exista tanta diferença, não, tá? Desde que você tenha o restante ajustado, tá bom? E mesmo porque, quando a gente está falando da estação de monta, nós estamos falando de um bezerro de até 120 dias, né? Onde exatamente ele é muito dependente da vaca. Mas depois daí ele passa a desenvolver muito mais, tal. Enfim, eu acredito que o bezerro vai sugar o que a vaca produz, independente se é Angus ou se é Nelore, e que acho que essa diferença ela é bem pequena se ela existir. Essa é a minha opinião, mas eu não posso dizer, nunca vi nada, nenhum trabalho para falar alguma coisa nesse sentido. Perfeito. O José Guimarães, ele perguntou para você, Tiago, se você tem algum número de animais referência para viabilizar a recria e terminação de bovinos de corte. Bom, por exemplo, seria o tamanho de um módulo de produção? Ou seja, quantos animais seria para... Acho que é isso a pergunta dele, né? Ou seja, eu acredito que sim. Para ser economicamente interessante? Isso, eu acredito que sim. Rapaz, essa pergunta, José Guimarães, é isso? Isso mesmo. Amigo José, essa pergunta ela é bastante complexa, tá? Por quê? Porque depende de muitos fatores. Primeiro, se você quiser trabalhar sem ter uma propriedade, você consegue. Como? Você pode fazer, por exemplo, engorda em parceria com recria, com boitel, desculpa. Tem muita gente que faz isso, eu mesmo conheço muita gente, né? Então, um investidor que tem um dinheiro e fala, ó, eu quero colocar no boi, ele consegue fazer, ele compra um boi magro, sabe quanto que vai custar o processo de engorda no prestador de serviço, inclusive sabe por quanto ele vai vender, faz uma trave e garante uma margem. Isso aí acontece muito. Quantos animais ele precisa para fazer isso? 18, ou seja, um lote. Porque tem confinamento de parceria que pega a quantidade que você quiser levar. Ó. Se quer levar 18 animais para o cara engordar, ele vai pegar seus animais e vai fazer a engorda. Né? Agora, quando você fala, não, estou pensando em ter uma propriedade, alugar uma propriedade e fazer o sistema como um todo, também não existe muita correlação. Você consegue fazer. É claro, para uma fazenda maior, você consegue diluir muito a questão de custo fixo, entendeu? Por exemplo, um funcionário, 2 funcionários, só para vocês fazerem uma analogia, eles trabalham bem com 1.000 animais. Um funcionário para cuidar de 500 é um pouco mais difícil, entendeu? Por quê? Porque às vezes ele precisa de um suporte. Um exemplo claro, então, mas não quer dizer que você precisa ter um modo de produção muito elevado. Como vocês olharem aí, ó, nessa tabela, quando a gente fala de fazendas de recria e engorda, nós estamos falando de fazendas de 376 hectares, né, com 600 animais.
O que a gente tem? Nós temos fazendas de até 100 hectares que trabalham com 300 animais e que tem boa margem, né? Não quer dizer que ganha menos dinheiro. É claro que uma fazenda grande vai ter mais escala, vai ter um volume maior de faturamento por escala. Mas, desde que bem feito, e você conseguindo colocar um nível de gestão que caiba no processo, né? Você consegue trabalhar com um número menor, tá? Mas a fazenda maior fica mais claro. Se você pensar um número que você julga como bom, eu acho que você tem que trabalhar pelo menos com 500 animais. Eu acho que é um bom número para se pensar, você consegue diluir custo, e 500 animais você consegue alojar com facilidade aí em 200 hectares aí, num sistema de recria e engorda, tá bom? Então, para mim, esse seria um número, para quem pensar daí para cima, consegue trabalhar bem. Beleza. A próxima pergunta é do Luiz Dias Batista. Ele pergunta para você e para o professor Zequinha, eu não sei se o Zequinha está aí assistindo, ele gostaria de saber o qual viável seria a utilização de sêmen sexado nas primeiras IA da fazenda, pensando na sua linha de raciocínio de reter fêmeas e tentar fazer com que elas emprenhem aos 14 meses, e vendo o melhor desempenho de bezerros paridos no cedo, né? Claro que existem muitas contas a serem feitas, mas gostaria de saber se a utilização dessa estratégia poderia ser viável. Luiz, boa noite. Bom, a questão do semi-sexado, o entrave ainda, eu acredito que seja, apesar de eu não estar acompanhando tanto, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, alguém que trabalha com isso aí, acho que pode se manifestar, eu acho legal a gente trocar experiência. Mas está muito relacionado ainda com a concepção na IATF, né? Porque hoje a gente viu, segundo aquele slide do professor Pietro, vou chegar nele aqui de novo, né? Cadê? Acho que ele está para baixo aqui, que as vacas são inseminadas em IATF, né? O próprio professor Pietro tem muito trabalho de utilização de semi-sexado, mas o que nós tentamos fazer, a gente nunca foi bem sucedido com os resultados, então as concepções sempre ficaram muito baixas. Então, o pessoal, a gente acabou utilizando muito pouco. Então, eu vejo que esse é o principal entrave. Pensando na fêmea, eu acredito que você tem razão, assim, é extremamente lógico. Então, por exemplo, eu quero produzir fêmea Nelore e vou trabalhar, por exemplo, com um touro que seja aprovado para prenhez aos 14 meses, né? Claro, você pode trabalhar com ele e fazer o máximo de fêmea possível. Mas eu vejo que isso não acontece em função dos resultados de concepção, tá? Que para a gente que trabalha com larga escala de inseminação, que presta serviço para muita gente, né? E que depende do resultado, né? É claro, o prestador de serviço vive de resultado, a gente não tem utilizado. Mesmo porque, apesar da fazenda precisar das fêmeas, né? A gente, é claro, precisa dos machos também, porque ele é a principal fonte de receita para a fazenda de cria. A principal fonte de receita da fazenda de cria é o bezerro macho na venda na desgrama. Bom, então, não sei se eu consegui responder, não sei se o Zequinha quer comentar, se ele tiver, ou alguma outra pessoa, pode ficar à vontade. Tá bom, Luiz? Beleza, Thiago, eu vou dar continuidade aqui, eu tenho uma última pergunta da Júlia. Ela pergunta, produtores que fazem recria e engorda sofrem por comprarem animais desmamados que chegam muito estressados ou até mesmo debilitados por conta do transporte, mudanças, que poderia acontecer alguma lesão. Além disso, tem-se o desafio da seca para se enfrentar, havendo diminuição significativa do consumo e desempenho desse animal. Neste cenário, o que poderia ser feito para amenizar os prejuízos? Bom, Júlia, é o seguinte, essa questão comportamental para bezerro, aqui no Brasil, ela é bem pouco, vamos dizer assim, estudada, conhecida e praticada, né? Isso aí vem muito dos Estados Unidos, porque lá eles têm muito mais problema. Então, eles saem, por exemplo, de uma região de calor e atravessam os Estados Unidos com o bezerro no caminhão e vai para um confinamento, né? Então, eles têm muita questão de mortalidade, problema respiratório, enfim. Aqui, para nós, isso aí é muito menor. A gente não tem esse impacto, mesmo porque os nossos animais, a grande maioria deles, não vou falar que 100%, eles são recriados a pasto. Vocês concordam comigo, né? Então, a questão dos problemas sanitários, eles são muito menores. Então, hoje em dia,
É claro, a gente quer fazer que isso seja menos traumático possível, mas a gente não tem problema com isso, pensando basicamente na questão de estresse. Na questão alimentar, você tem razão no que você está falando, tá? Então, o que a gente precisa? É ter planejamento nutricional, como, por exemplo, trabalhar com pastos para receber esses animais no período da seca. Então, um bovino, seja bezerro, seja qualquer categoria que for, ele pode comer pasto seco sem problema algum, desde que o pasto tenha folha, porque folha tem digestibilidade. Então, se você vai receber bezerro, que é um animal de alta exigência, que você quer colocar desempenho, prepare um pasto, né? E existem vários protocolos nutricionais a serem feitos, basicamente desenvolvidos muita coisa pelo pessoal da APTA de Colina, do professor Flávio, do professor Gustavo e companhia. Inclusive, eles escreveram um livro lá do Boi 777, não sei se todo mundo tem conhecimento, e dentro desse livro tem um capítulo falando somente de pastejo diferido, de quando diferir, de como diferir, de qual tipo de suplementação ideal para esse bezerro passar ganhando peso. E o que é legal do Boi 777 é que eles montaram um protocolo nutricional pensando em produzir uma arroba mais pesada. Então, basicamente, nós aqui da Lajeado, como consultores, né, vamos dizer assim, a gente baseia-se muito nos trabalhos de pesquisa da turma do APTA, do Gustavo, do Flávio, a gente já fez treinamento com eles lá, e a gente tem tido excelentes resultados com eles, mas não adianta nada você chegar e suplementar sabendo que o que a gente precisa e o volumoso vem do capim, né? Se eu vou ter capim, eu preciso preparar um pasto que tenha folha para receber esses bezerros e trabalhar a suplementação. Agora, se eu for trabalhar, como eu mostrei lá, vou até voltar lá na questão de produção de volumoso, né? Ou seja, e aí fica mais fácil um pouco, porque você vai fornecer no coxo. Mas, infelizmente, isso ainda é uma prática pouco executada para nós aqui, e que vai crescer, está crescendo a cada ano, vai crescer muito, e não é todo mundo ainda que tem acesso. Bom? Espero ter respondido, Júlio. Tá certo. Tiago, surgiu mais uma pergunta aqui, ó. Tiago, o quanto de Nelore você indicaria colocar na estação de monta para a produção de matrizes, considerando o produtor que faz F1? Ou seja, essa pergunta seria qual que é a porcentagem de vacas que deveriam ser inseminadas com Nelore? Acredito que seja isso. Se você for pensar numa taxa de gestação por volta aí de 75%, 80%, você precisa inseminar pelo menos 50% das vacas, né? Então, por exemplo, se você tiver 100 vacas e você inseminar 50%, produzir 50% de prenheses de Nelore, você tem 50 bezerros nascendo. Dos 50, 25 são machos, 25 são fêmea. Se você tiver 75% de gestação, você tem 25% de fêmea entrando no lugar das vacas de descarte. Certo, João? Agora, certo. Essa é uma estratégia que depende de cada fazenda. Então, se o produtor opta por não trabalhar com Nelore, basicamente ele insemina nessas proporções, ou até mais que isso, tá? De 50 ou até mais que isso, tá bom? Então, assim, o que eu indico? Eu indico a fazenda fazer o que for melhor. A gente, na verdade, trabalha isso ao longo dos anos. A gente faz um planejamento da estação de monta, dependendo do que o produtor tem de matriz disponível no momento. Então, se eu tenho muita fêmea meio sangue, de repente, no ano seguinte, eu trabalho mais a inseminação de Nelore para fazer reposição para frente. Se ele tem opção, por exemplo, de comprar no mercado, e a gente sabe que a meio sanguianos agrega muito para o sistema, ele compra e ele insemina mais com ambos. Se eu, de repente, esse ano eu não tenho tanta fêmea para sair, enfim, a minha proporção, relação entre ambos e Nelore no rebanho, está dentro do que eu almejo, eu trabalho mais com ambos. Então, depende de cada ano, tá? De uma maneira geral, só para vocês entenderem, o que eu gosto de trabalhar? Se eu tiver um rebanho com 70% de vaca Angus e 30%, 70% de Nelore e 30% de Angus, eu acho que é tranquilo de se trabalhar. E às vezes a gente agrega compra de bezerras, por exemplo, Nelore, quando consegue, né? E mantém o nosso número de matriz Nelore, que é o desejado.
Muito bem. Ô, João. Oi, Zeca. Boa noite. João, tudo bem? Bom. Ô, Thiago, bom, Boa, parabéns Zequinha. aí. Ô, João. Bom demais. Essa última pergunta bate com a pergunta de sêmen sexado, né? Na realidade, é exatamente isso. Então, sêmen sexado é uma tecnologia potencialmente disponível para alterar a proporção de fêmeas nascidas e, consequentemente, a necessidade do número de vacas inseminadas, né? Agora, igual o Thiago comentou, os dados aí de sêmen sexado em gado de corte são um pouco antigos, com grande variação e efeito de touro. Hoje, em gado de leite, a qualidade do sêmen sexado melhorou bastante, tanto é que o trabalho do Anderson, né, em que novilhas e primíparas têm dado o sêmen sexado em relação ao convencional 90% de eficiência, ou seja, em gado de leite, se o convencional dá 40, 90% de 40 é 36. Enquanto em gado de corte, os dados lá atrás, que a gente fez vários experimentos, mostrava era 55%, 60%. Então, na verdade, nascia mais proporcionalmente mais macho ou fêmea, mas não nascia maior quantidade, efetivamente, né? Então, isso tudo está associado à conversa aí da última pergunta de qual que é o número de fêmeas que eu devo inseminar de Nelore. Eu, particularmente, acredito que, num futuro próximo, vai aumentar a utilização de sêmen sexado de melhor qualidade para fazer fêmeas Nelore de melhor qualidade para fazer reposição de rebanho. Exatamente, é isso aí mesmo. Certo, então, surgiu mais uma pergunta aqui, ó. Pensando nesse alto ágio pago na arroba do bezerro, qual seria a melhor estratégia para o recriador diluir esse ágio? Ué, João, assim, são perguntas assim um tanto quanto complexas, né? Mas a melhor estratégia é você potencializar desempenho durante o período de recria, né? Qual que é o objetivo da gente trabalhando com recria em borda para quem compra bezerro? Nosso objetivo é fazer um giro do animal na propriedade de 12 meses. Ou seja, um bezerro que chega, que fica em torno aí de 12 meses. Ou seja, geralmente eles são adquiridos aí a partir de agora, junho, julho. Acaba passando um pouco mais do que isso, mas eles passam pela recria nessa seca, recria o próximo período das águas e entra em terminação na seca seguinte, seja em qualquer tipo de terminação que for, né? Então, o que o produtor precisa fazer? Primeira coisa, adequar o protocolo nutricional porque a fazenda dele dá conta de fazer. Esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, entender por quê. Se você pegar na literatura, quando você aumenta a suplementação, a gente melhora o ganho de peso. Mas na prática, dependendo da sua qualidade de pasto, isso pode não acontecer. De uma maneira geral, a gente tem potencializado muito e vem preparando a carcaça do animal, né, durante o período das águas, tá? O que a gente tem feito na prática, assim, basicamente? Nós aqui, a gente tem utilizado muita recria na hora que o animal chega na fazenda, tem tentado preparar um pasto com mais disponibilidade de folha, igual foi dito lá atrás, e tem trabalhado com uma suplementação de um proteinado de baixo consumo, ou seja, 1 grama por quilo, tá? De uma maneira geral. E quando inicia o período das águas, a gente tem subido essa suplementação para um proteinado de 3 gramas por quilo, e em alguns dos casos até 5 gramas. Isso aí tem dado um desempenho bastante interessante, a gente tem conseguido produzir um tanto bom de arroba. Então, tem um exemplo de uma fazenda que entrou com animais adquiridos de leilão, tá? Com 190 quilos, dia 5 de novembro foi o que eles pesaram. Eles foi fazendo compra, no dia 5 de novembro, quando fez a vacina, né, na campanha da vacina, organiza os lotes entram na recria. E esses animais chegaram agora para entrar no confinamento no dia 1º de junho com 373 quilos, hein? Ou seja, acho que deu praticamente 900 gramas de ganho de peso, consumindo um produto de 5 gramas de consumo. Então, eu acho assim, cabe a cada fazenda saber qual que é a sua disponibilidade de pasto, como que você vai fazer, preço de produto, é claro, a gente tem que considerar, e fazer projeção de custo de arroba produzida. Mas o único caminho é manter os animais saudáveis, oferta boa de pasto,
ajustar a suplementação e fazer ganhar bastante peso. Esse é o caminho. Ô, João, só uma pergunta para o Thiago aí. Ô, Thiago, nessa última resposta sua aí, de acordo com tudo, mas o que você acha se esse ágio continuar alto, e ele deve continuar igual você mesmo citou, a opção de usar animais, raças de terminação mais tardia e ou proporcionalmente maiores, ou seja, maior capacidade de diluição ao longo do tempo. Você acha que isso tem alguma chance? Faz sentido? Como é que é? Zequinha, eu acredito que sim, né? Assim, é claro, a gente, mais do que nunca, que nem eu falei lá atrás, a gente cria gado para ganhar dinheiro, né? E a gente tem tentado adequar o sistema de produção para o que o mercado se paga. Então, trabalhar com raças Angus, o Angus é uma dessas características. A principal questão é a precificação. Só que a gente sabe que existem outras raças que podem imprimir mais ganho de peso. No caso do cruzamento industrial do Angus, por exemplo, a dificuldade de sair é em função da fêmea, né? Eu vejo que a fêmea atrela muito valor. Por quê? Os prêmios para o Angus macho inteiro a gente não tem conseguido. Então, nessa questão, a gente poderia sim trabalhar com outras raças, como raças continentais, que têm maior tamanho, maior crescimento muscular, que podem apresentar melhores desempenhos, né? O que tudo é a gente conhecer os números e pôr na prática para ver o que acontece, tá? Mas eu acho possível. Respondi? Obrigado. Opa, de acordo. É só para pensar que tinha um cenário, né? E agora o cenário mudou um pouco. Então, na data, talvez algumas coisas possam mudar também, né? Basicamente é isso. Essa é para ajudar Isso é para ajudar o Caio aí, no caso. Tá certo. Muito bom. Vamos lá. Então tá certo, eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, Thiago. Em nome da Conapec, da diretoria da Conapec e do pessoal que está organizando aí a Semana da Pecuária, eu gostaria de agradecer você pela disponibilidade, pela palestra, foi muito esclarecedora, muito obrigado mesmo. Agradecer ao Zequinha pela participação, aos comentários aí de agradecimento, e muito obrigado, Thiago, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, João, agradeço a vocês aí pela disponibilidade da gente estar conversando e a tudo que a Conapec fez pela gente e faz até hoje, ao professor Zequinha, ao professor Mário Arrigoni, a Cíntia, né? Tem muito tempo que eu não vejo eles, assim, o pessoal do Nutrir. Então, pode contar com a gente aí sempre que vocês precisarem. E como eu falei no começo, eu espero ver os alunos da Conapec e os alunos do Nutrir fazendo estágio aqui na Lajeado, vindo procurar a gente, trazendo informação. Então, conto com vocês aí. E que eu tiver à minha disposição aí, vocês podem contar comigo também. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado. Boa noite a todos. A Semana da Pecuária continua. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado. Um abraço a todo mundo aí. Obrigado a todo mundo que participou aí e assistiu. Chega de falar, né?